Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, tô aqui no Horóscopo Virtual pra gente conversar sobre o mês de maio de 2022. Já estamos quase no meio do ano, parece que eu nem vi chegar até aqui de tão rápido, de tão atropelados que nós estamos sendo pelo tempo, não é mesmo? Bom, mas a gente começa a falar do mês de maio para todos, né? O astral desse mês, que vem por aí, o resumão de tudo que vem. Então, a gente começa o mês com uma lua nova em Touro, pós-eclipse, né? A gente teve aí dia 30 de abril, o eclipse parcial do Sol, que foi a lua nova. Então a gente entra nesse 1º de maio, que é um feriado, tal, ainda meio atropelados por esse eclipse. No dia 2, a gente tem Vênus ingressando no signo de Áries e Marte segue em Peixes. Então a gente tem um fortalecimento aí dessa duplinha, Vênus e Marte, né? E como quem rege Peixes também é Júpiter, então a gente continua também com esse Júpiter bem forte no céu aí. Então a gente tem uma conexão muito boa de Vênus e Marte, tá? A gente tem uma alquimia entre esses dois que trabalham relacionamento e força pessoal, coragem, direcionamento. Então a gente meio que vai ter que se unir com algumas pessoas ou fazer a nossa alquimia interna, né? Porque às vezes a gente entra em briga com a gente mesmo, então é meio que um bom astral do céu para que a gente se una, para que a gente se unifique, para que a gente se harmonize de dentro para fora. Quanto mais a gente estiver em paz com a gente mesmo, mais a gente vai estar em paz com os outros, né? Com o mundo. Isso também faz com que esse Sol em Touro se pacifique, a gente consiga ter calma, tolerância. Então a gente pode ter um mês muito harmônico, cheio de conciliação e afeto, ou muito inconstante, desordenado, se a gente de fato não quiser fazer essa avaliação interna, essa harmonia interna, né? É sempre de dentro para fora. Eu venho falando isso há mais de um ano, desde que eu tô aqui falando, né? Talvez outras pessoas falem também, mas eu sempre friso que não funciona. A energia vem, ela traz uma influência, mas se a gente não trabalhar dentro, vem a desarmonia, vem o caos, vem a inconstância, vem as dúvidas. Então aí a gente pode ter um início de mês de maio muito legal ou muito negativo, porque a gente tá nesse Vênus em Áries, esse Marte em Peixes, que pode fazer a gente ficar mais caótico do que assertivo, tá bom? E a gente tem o que nesse mês de maio que vai levar a gente para essa profusão, para essa integração, quer dizer, a gente caminha para essa harmonização e vai ficar mais intensificado na lua cheia em Escorpião, que é um outro eclipse. Então a gente teve o eclipse de Touro e agora a gente vai ter o eclipse da lua em Escorpião. Então isso tudo vai fazer a gente se transformar e a gente precisa sair dos radicalismos, enfrentar o nosso temperamento mais lascivo, mais raivoso ou mais violento, vendo as coisas como elas são, sem medo e sem paranoia, sem tentar também forçar a barra, porque não adianta a gente querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Isso é infantilidade, isso é um falso controle do ego, não é um estado harmônico, né? Quando a gente força a barra. Então, para a gente aproveitar melhor essa Vênus em Áries e ter coragem de revelar o nosso lado mais amoroso, Marte em Peixes. Se a gente não tem um lado amoroso, Marte em Peixes vai mostrar o que com essa Vênus em Áries? A gente vai enfrentar o outro, a gente vai nas nossas relações com o dedo na cara, julgando, porque que eu tava falando que Júpiter fica muito ativado nessa união. A gente vai enfiar o dedo na cara do outro e quando a gente aponta o dedo pra lá, vem todos os outros aqui pra cá, né? Não vai adiantar muito a gente fazer esse papel juiz, né? Condenando. É melhor que a gente fique num papel de conciliadores. É melhor que a gente consiga ver a verdade das situações e ficar sem conflito. Porque senão vai ser um mês de conflito, do começo ao fim. Quanto mais a gente usar essa nossa força corajosa pra ir atrás do que a gente quer mesmo, que faz a gente feliz de verdade, porque gente feliz não enche o saco. Se você tá indo atrás daquilo que te faz feliz de verdade, você não vai se incomodar tanto com o outro que tá saracoteando, que tá fazendo... Claro, a não ser que ele invada aí Vênus e o Sol em Touro Vênus rege Touro, o Sol tá em Touro. Se alguém invadir a tua privacidade, aí você vai colocar limite, porque o Touro, ele é muito calmo. Ele só se encrenca mesmo quando alguém ultrapassa os limites que ele está definindo. Olha, até aqui, me dá meu espaço, me dá meu tempo. Passou, ele já começa a ficar bem enfurecido. Então a gente vai ter uma lua crescente em Leão que vai quadrar esse Sol em Touro. E essa Vênus em Áries, bem intensa no céu. Se a gente não tiver consciência dos limites,
tanto para colocar nos outros quanto para respeitar os outros, a gente vai ter conflito nessa lua crescente em Leão no dia 8 de maio, no grau 18, que vai, o que é positivo? Possibilidades da gente aprender coisas novas, da gente ter paciência, a gente ensinar, mas para isso a gente precisa ter calma, tem que ter tolerância de ver que nem tudo é igual com o que eu penso, nem tudo vai ser perfeito, e a gente não precisa ficar encarando o outro como ameaça, né? Porque a gente pode também estar muito rebelde, não querendo aceitar nenhuma regra, querendo viver a vida do jeito que a gente quer, porque a gente não pode esquecer que o Urano tá lá também em Touro e também vai ser quadrado por essa lua crescente em Leão. Então, quando a lua em Leão quadra Urano em Touro, a gente pode não aceitar a regra do outro. O que é a regra do outro? Às vezes é o limite que o outro está colocando e você não aceita, porque você acha que você tem direito sobre aquele espaço, sobre aquela situação. E aí vem dois tourinhos, dois búfalos, batendo a cabeça um no outro. Então a gente começa a ficar irritado por qualquer motivo, perde a razão e não é legal. Então fica a dica de trabalhar desde a lua nova que a gente começa o mês, mas principalmente na lua crescente em Leão, que vai quadrar todo mundo, vai ser uma lua bem explosiva, pra gente ter muita, respira, fala 3 vezes se for preciso, mas para não perder a razão e trazer um seu lado de sabedoria. Além de ter essa possibilidade de troca, de aprendizado, o que ela também traz de bom? Originalidade, da gente conseguir se destacar dentro do comum, da gente conseguir avançar fazendo algo muito diferente, aumentando as nossas possibilidades, abrindo a nossa mente. Então a gente deixa de ter um lado teimoso do tourinho ali, o que ela é positiva? Que ela vem abrindo caminhos na marra, porque a gente tá batendo a cabeça na parede, uma hora a gente vai ver que não dá para ser desse jeito e a gente vai começar a se reinventar, porque não tem outro jeito. O universo tá dizendo assim, ou você muda, meu amigo, porque senão você vai ficar batendo essa cabecinha na parede até dezembro. A gente tem no dia 10, aí logo após essa lua crescente, Plutão ficando de fato retrógrado, né? Ele já começou o processo de retrogradação em abril. Realmente aquele processo de retrogradação que ele ficou estacionado já estava valendo, mas agora de fato dia 10 ele começa, porque Plutão é uma carreta, né? Já expliquei isso. Também um planeta muito lento. Ele parece aquela carreta que vai fazer o retorno para todo o trânsito, ele é lento. Então, para ele realmente entrar em retrogradação precisou desse tempo, mas dia 10 começa de fato, tá? Então, tudo que é coisa mal resolvida, justamente essa lua crescente ajuda a gente a se reinventar, porque Plutão entrando em retrogradação em Capricórnio vai dizer assim, olha, desse jeito realmente não tá dando, a gente vai ter que rever toda a nossa vida, porque a lua cheia em Escorpião, que é o eclipse, vai potencializar muito esse Plutão retrógrado, tá? Antes desse eclipse, a gente tem Mercúrio também entrando em retrogradação no signo de Gêmeos, dia 10 de maio. Então perceba que maio tem muitas coisas, eu vou falar mais sobre esse Mercúrio retrógrado em Gêmeos, então acesse o vídeo, tem mais explicação sobre isso, mas a gente vai ter que começar a ver a vida por uma nova perspectiva, é o tal do que eu tava falando, muda ou muda, porque são vários aspectos que vai fazer o tourinho teimoso abrir a mente. Então não tem essa de, eu quero o passado de volta, eu quero que seja assim, eu não aceito tal proposta, tal conceito, tal filosofia. Olha, você pode não aceitar, você pode, né, segue tua vida, mas tem que tentar conviver com pessoas que pensam desse jeito, senão as pessoas vão começar a ficar cada vez mais em bolhas minúsculas e começar realmente a entrar em guerra com qualquer um, com o vizinho, com o familiar, e assim, ninguém mais vai conseguir se entender. Esse mês de maio, as coisas podem ficar bem confusas nesse ponto se você não conseguir entrar num consenso com as pessoas. Claro que é legal a gente ter a nossa turma, conversar com pessoas que pensam como a gente, mas não dá pra gente, a gente não cresce se todo mundo só fala amém pra gente. Tipo, isso mesmo, isso não é. Esse Mercúrio em Gêmeos, ele precisa do contraponto para ele crescer, ele precisa do debate positivo, do diálogo,
chato. Porque o mundo, se você ficar vendo só o mundo assim, não tem a menor graça, um tédio total, né? Então, quando você conversa, falar sobre qualquer assunto, às vezes até uma palavra simples, dentro da perspectiva do outro, pode significar uma outra coisa e você falar, nossa, não tinha pensado assim? Interessante. Então, é esse contraponto do debate que esse Mercúrio em Gêmeos vai trazer, que vai ser bem legal das pessoas abrirem a mente e falar, explodiu alguma coisa aqui, tá fazendo sentido algumas coisas e eu vou buscar mais informação sobre isso. E isso é que é legal, que aí as pessoas vão começar a buscar mais informação, mais conhecimento e não vão querer ser enganadas ou levadas por uma massa de manobra que fica enfiando mensagem ou informação goela abaixo que as pessoas aceitam sem questionar. Então eu vejo esse Mercúrio sendo totalmente positivo como um alerta para a gente sair de um processo de receber informação por osmose sem questionar. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo? Por que é isso mesmo? Será que a gente não pode questionar coisas simples do nosso dia a dia? Às vezes até a questão do calendário gregoriano. Será que faz sentido? Às vezes qualquer coisa. Será que faz sentido eu viver desse jeito? Será que faz sentido eu comprar isso? Enfim, qualquer informação vai ser vista por nós de uma forma que a gente vai querer refletir. Mesmo que seja algo que a gente faz desde 1800 e bolinha e a gente fala assim, nossa, agora não faz mais sentido fazer isso. Porque eu tava vendo, conversei com alguém, vi uma palestra, achei interessante, pronto, mudei. Então, cuidado com a dificuldade de não aceitar o novo, de não querer ver o óbvio, ou de não querer refletir sobre algumas coisas e simplesmente querer continuar vivendo sem mudar, porque a dificuldade da mudança que faz o ser humano fazer escolhas por medo, fazer escolhas que sabotam suas relações, fazer escolhas agressivas, e aí começa uma agressão verbal, começa um desrespeito, um xingamento. Então, quanto mais a gente tiver abertura da mente, calma, observação, tolerância e uma certa capacidade de sermos práticos, porque Gêmeos rege as mãos, então ó, não sabe? Abre os ouvidos e trabalha. Não fala, não tem que ficar expondo toda hora, não tem que saber tudo. Esse negócio de ter que falar sobre tudo, tem que ter uma resposta sobre tudo. Ouve e faz igual o meme lá, fala, eu não sei opinar sobre esse assunto, eu vou procurar, eu não sei tudo, e tá tudo bem a gente não saber tudo. É muito chato quando a gente conversa com alguém que tem que saber tudo. E hoje em dia todo mundo tem que saber tudo. Eu não sei vocês, mas é muito chato isso. Então, às vezes é muito legal falar, eu não sei, pode me explicar? Vamos ser um pouco aprendizes da vida e de repente aprender com uma simples formiguinha o que ela tem para nos ensinar, porque a gente às vezes é muito arrogante e a gente acha que a gente sabe tudo, que não tem mais nada para aprender. E a gente vai ver nesse maio que a gente tem muita coisa para aprender. Bom, então, se a gente não buscar conhecimento e praticar o conhecimento também que a gente já adquiriu no passado, a gente vai ficar mais perdido e muito irritado, tá? Esse Mercúrio retrógrado de fato vai nos colocar à prova para que a gente perceba se nós somos abertos e flexíveis, tá? Aberto, flexível, livre de máscaras, verdadeiros, sair de convenções sociais que são impostas, coisas que nos deixam desconfortáveis, porque Mercúrio também lida com a duplicidade. Então, se a gente está fingindo que tá tudo bem, ele vai entrar num processo de incomodar e te fazer olhar para uma coisa de falar assim, nossa, eu não tô me sentindo bem nessa situação, eu não tô feliz nessa relação, nesse trabalho, nesse bairro, nesse lugar, nessa cidade, nesse planeta, sei lá onde, e você vai ter que fazer seu jogo para uma mudança, porque Mercúrio é mudança também. Então a gente pode ter um maio muito de mudanças, tá? A vida pode mudar completamente do dia 10 até o dia 25, quando Marte ingressa em Áries. Pronto, aí ele sai de Peixes, acaba um pouco do processo de confusão entre sonho e realidade, ilusão e verdade, e a gente começa então nesse Marte ingressando em Áries, e quando a Lua estiver passando por esse signo e Júpiter entrar lá no dia 15, porque Júpiter vai fazer uma passagem do dia 15 de maio ao dia 27 de julho, quando ele começa nesse dia 27 a retrogradação. Então a gente tem 15 de maio até 27 de julho, Júpiter entrando em Áries também, fortalecendo muito a gente entrar num processo de expansão, de ir para um lugar novo, de batalhar por uma mudança real, corajosa, trazendo vigor, trazendo impulsividade. A passividade e o desânimo pode ser varrido, né? E o que é ruim é que a gente pode ficar mais agressivo mesmo. Só que a gente vai ficar destemido e ter coragem para colocar limite mesmo, fazer aquilo que a gente quer. E o bom é,
eu vou fazer isso mesmo, mesmo que a família não queira, eu vou pôr minha mochila nas costas, eu vou lá para a Islândia, vou escalar o Monte Everest, vou fazer o que eu quero fazer que vai me deixar feliz. Porque a gente tem que buscar nossa individualidade, nossa individuação, nossa consciência, abrir caminhos novos, mesmo que esses caminhos estejam ainda fechados. Então, podemos ser muito inovadores em alguma área de nossas vidas, tá? Entrando de cabeça em coisas novas. Marte e Júpiter em Áries e Vênus, que vai estar lá também, vai ser, para quem não sabe para onde ir, esse maio vai trazer direcionamento. Ponto alto dessa transformação e dessa mudança toda é o eclipse que a gente vai ter no dia 16 da lua cheia em Escorpião. Além de muita intuição, vai trazer de fato a certeza, definir caminhos e tomadas de decisões super importantes, tá? O Sol vai ingressar em Gêmeos dia 20, no dia 22 a gente tem a lua minguante em Peixes, que vai dar uma... toda aquela poeira começa a baixar mesmo e a gente vai indo por esse caminho, porque quem rege Peixes é Júpiter, Júpiter está em Áries, e a gente vai realmente jogar um monte de coisa fora, dúvidas, contradições, incertezas. Pode ser também um momento da gente pedir desculpa para alguém, se a gente foi meio intempestivo, ou seja, essa lua minguante em Peixes traz de volta um senso de equilíbrio e uma clareza mental da gente perceber que a gente estava viajando na maionese, né? Então a gente colocando nosso pezinho no chão, porque Peixes rege os pés, Júpiter traz o impulso, a vida de fato começa a entrar nos eixos. Vênus ingressa em Touro dia 28 e a gente vai se sentir mais em casa, porque Vênus é de Touro, ela não é de Áries. Então a gente tava mesmo num efervescente e começa a dar uma baixada. Mercúrio retrogradou, chegou em Touro também, vai encontrar com essa Vênus que vai estar ali, né? Não exatamente uma conjunção, mas os dois ali, traz mais calma. Pensamento fica mais assim assentado, ainda que muitas coisas do passado estejam voltando para uma organização, tá? Mas a lua nova que a gente vai ter em Gêmeos no fim do mês, dia 30, fortalece esse nosso intelecto, porque é uma lua nova em Gêmeos, fortalece a nossa consciência da gente realmente firmar as nossas escolhas, não ficar pulando de galho em galho. A gente vai estar mais moderado e mais flexível, não vai ter jeito, porque a vida vai bater, que a gente vai chegar nessa lua nova e vai falar: ok, eu aceito. Quer pintar o cabelo de verde? Pinta. A gente vai cansar de ficar tentando impor a nossa visão de mundo para o outro, vai ficar cansado de ficar batendo boca. A gente vai precisar sentar e dialogar, principalmente com família ou pessoas próximas, porque não é com aquele que é muito diferente que é o nosso conflito, é com quem está bem perto da gente. No fundo, quem está do outro lado do mundo, quem está fazendo outras coisas, não influencia tanto. E às vezes até essas brigas aí por redes sociais, tudo isso vai dar uma boa acalmada, a gente vai perceber que está gastando muita energia com bobagem. O lazer e o relaxamento chegam pra gente como uma coisa fundamental para nossa saúde mental. Então, lua nova em Gêmeos vai ser fantástico para a gente entrar num processo de leveza, para a gente realmente ver que a gente vem soltando desde essa lua minguante e que a gente precisa fazer coisas novas, buscando equilíbrio entre trabalho, vida social, lazer, família, enfim, tudo meio que entrando mais no eixo, e acho que a gente sai desses primeiros meses do ano de mais conflito. Vai ter mais conflito mais lá para frente, mais lá para fundo, né? Lá para agosto para frente. Então a gente vai ter aí um junho e julho um pouco melhor, se vocês quiserem um spoiler aí. Mas maio já vem fazendo essa grande limpeza, esse grande reequilíbrio harmônico aí de dentro para fora, e a gente consegue ficar mais calmo. Arianos, vamos falar sobre seu mês de maio, queridos. Olha só, a gente começa com uma lua nova em Touro, pós-eclipse. No dia 2, Vênus entra no teu signo, Áries. Marte segue em Peixes. O que essa duplinha aí vai aprontar para vocês? Muita sensibilidade, criatividade, use isso a seu favor, tá bom? As relações podem ficar bem interessantes no mês de maio. Aguardem por novidades, porém vocês também podem viver intensidades emocionais e um pouco de radicalismo. Então, assim, cuidado para tentar não manipular, forçar a barra aí para as coisas acontecerem do jeito que vocês querem. Cuidado também com ciúmes. No mais, é um bom prognóstico essa lua em Touro, esse comecinho de mês aí para o amor, para as trocas positivas e para algumas mudanças no cenário afetivo, principalmente se você estiver solteiro, Ariano. A lua crescente em Leão no dia 8, no grau 18, que vai realmente trazer uma capacidade de pôr em prática seus desejos e vontades, mas você pode ficar muito individualizado
individualista, porque essa lua crescente em Leão vai quadrar Urano e Sol em Touro. Então cuidado com medos e outras emoções que podem sabotar suas relações, principalmente se você estiver no início de alguma relação. De repente você vê alguma coisa que você já não gosta e toma uma atitude impulsiva, voltando para o seu modo individualista de ser, ariano, porque no fundo você gosta de ser livre. Só que dá para ser livre junto, dá para conversar, dá para dialogar. Então assim, cuidado com relações que estão no início, ainda muito frágeis e pode se quebrar, né? Vocês não podem não dar o tempo, a maturação necessária, não terem paciência para ver aquela coisa fluir. Justamente porque esse Urano traz essa atitude de rompante, querer ser livre, não aceitar algumas regras ou algumas situações, mas dê tempo ao tempo, é minha dica, antes de tomar uma atitude que vocês possam se arrepender depois, tá? Até para quem já tá também numa relação mais antiga ou estável, cuidado para não passar um pouco do limite e depois ter que arrumar isso aí no fim das contas, né? Ficar aquela coisa estranha, um certo distanciamento, uma certa frieza. Então, esse Marte em Peixes vai fazer você se arrepender rapidinho, porque as emoções vão ficar muito borbulhando. Então, não passe do limite com o outro, respeite, tá? No dia 10 a gente tem retrogradação de Mercúrio no signo de Gêmeos, então vai ter um processo de mergulho interior aí. Isso também intensifica suas reflexões, então se você tiver feito alguma coisa, com certeza essa retrogradação de Mercúrio vai fazer você ir voltar atrás. Vai fazer você pedir desculpas, vai fazer você ter que engolir seu ego, seu orgulho e sua vaidade. É importante que, para todos, independente das posturas, ouvir a voz essencial e original. Então, buscar a sua essência, não é individualidade. Individualidade às vezes tem a ver com egoísmo e com dispersão, assim, né? Dispersão não, isolamento. Tem a ver com integração de quem você é. Essa voz original, essa voz essencial. Então, esse Mercúrio ele vai te deixar mais meditativo, mais introspectivo e mais observador também, até para você ver se onde você está confortável ou não. Ótimo momento para estudos, terapias, leituras e quietude. Quanto mais você tiver o seu espaço, pega o solzinho de Touro que tá aí, você vai colocar um certo limite, mesmo para as relações, mesmo para os romances. Vai ter os seus momentos de entrega, mas depois você vai, porque Vênus está em Áries, você vai pedir um seu tempo, porque esse Mercúrio ele traz muita coisa e vai ser um momento que você precisa respirar, fazer pausas para não se enfurecer. Cuidado com intensidades e radicalismos, tá? É um momento meio desafiador e um tanto quanto confuso. E para você conseguir entender, você precisa tempo, você precisa ficar quietinho um pouquinho. Dia 15, Júpiter vai entrar em Áries, no seu signo, vai ficar lá até dia 27 de julho, quando vai retrogradar, voltando para Peixes. Mas você vai ter um bom tempo desse Júpiter. Isso é fantástico para os arianos. Essa passagem vai agitar sua vida, traz mais vigor, força, ânimo, mudanças e novidades podem chegar. Então, ele também tira um pouco desse processo de reflexão demais, de um pouquinho de insatisfação que possa estar tendo, dúvidas e tudo mais. Então, dia 15 as coisas dão uma boa melhorada, né? Agitando aí seu dia a dia, trazendo notícias, viagens, tudo pode vir à tona. E de repente a sua vida muda muito. Não que esteja calmo, não que não tenha acontecido nada, mas vem um golpe de sorte aí, porque Júpiter sempre dá uma reviravolta positiva. Verdades virão à tona aí também, tá? Sobre sua vida ou pessoas próximas, segredos, algumas denúncias também dão uma abalada, né? Esse Júpiter ele chega com muita potência. Então, se você tiver críticas aí no seu trabalho, se tiver alguém também que não tá gostando de você, ou alguma coisa que tá velada, um segredinho, alguma coisa que tá rolando nos bastidores, esse Júpiter vai revelar para você. Você pode ficar meio chateado, meio desapontado no princípio, mas como outras coisas também estão vindo à tona, você sacode a poeira rapidamente ou tem a coragem de resolver cara a cara com quem for a pessoa que estiver aí, enfim, fazendo essa fofoca. Melhor que não seja suas mentiras, tá, Ariano? Que também suas mentiras podem vir à tona. Então, se você também tá aí de bastidores, tome cuidado porque vem coisa aí, tá? Vem uma promoção também para arianos que estão se dedicando, que estão querendo crescer no trabalho, ou arianos que estão querendo fazer mudanças de trabalho ou de carreira. Então esse Júpiter ele também ajuda. Lembre-se que é um período grande, 15 a 27 de julho. Então nesse período,
não necessariamente já nesse início de maio, mas nesse período vem promoção, mudança de trabalho ou mudança de carreira. Mas quem é que potencializa mesmo essas mudanças é o eclipse da lua cheia em Escorpião no dia 16 de maio. Como um eclipse fica vibrando 6 meses na vida da gente, pode ter certeza que nesse maio até julho as mudanças elas vão acontecer. Não adianta você ficar teimando ou insistindo em algumas coisas do jeito que você quer. Aceita as mudanças, porque essa lua em Escorpião mexe muito com Marte, mexe muito com Plutão. Plutão está retrogradando também em Capricórnio, então com certeza vem mudança na sua carreira ou trabalho. Saiba enxergar a verdade, Ariano, por trás das situações com lucidez e sensibilidade. Tem muito magnetismo e força ao seu redor, então você está atraindo as pessoas também, tá? Só não use isso de uma forma manipuladora para você conseguir as coisas que você deseja. Mas isso também pode vir, você tendo essa consciência, essa intuição que esse eclipse em Escorpião vai trazer para você, você pode ter mais autocontrole sobre seus desejos e sobre sua ambição, que vai estar grande. Sol vai ingressar em Gêmeos dia 20, dia 22 a gente tem uma lua minguante que acaba com algumas ilusões também, você acaba se deixando algumas ideias ou projetos que você vai perceber que não são viáveis, vai descobrir algumas coisas meio fantasiosas também dos outros, vai perceber que algumas pessoas ainda estão viajando na maionese e vai tentar se distanciar um pouco dessas situações, porque essa lua minguante em peixe vai colocar o seu pezinho bem na realidade. É um ótimo momento para você resolver problemas e se comunicar bastante, tá? Vênus ingressa em Touro dia 28, Mercúrio que retrogradou nessa época também já vai ter voltado para Touro, e dia 30 a gente tem uma lua nova em Gêmeos no grau 9. Isso traz tranquilidade e segurança para você, porque muitas coisas você já resolveu. Então nessa lua nova você vai estar tranquilo e sossegado com as verdades que vieram à tona, com as mudanças que estão sendo propostas para você. Vale a pena nesse finzinho de mês aí, com Vênus em Touro, cuidar mais da sua saúde, das suas relações que podem ter ficado aí ao longo de tantas mudanças e agito um pouco de lado. As finanças também precisam de uma certa ordem e uma certa disciplina, porque pode ter tido gastos ou situações que vieram à tona e você possa ter se desregulado um pouquinho. Então esse fim de mês você meio que retoma os seus objetivos, suas metas, colocando a vida em ordem, tá bom? Vamos falar com os taurinos. Taurinos, um mês vai começar com uma lua nova no seu signo, que acabou de sair de um eclipse, né, de Sol, eclipse da lua nova. Vênus vai ingressar em Áries e Marte segue em Peixes. Essa conexão desses planetas traz para você muita responsabilidade, que vai deixar o seu dia a dia mais cansativo, mas será de vital importância para o seu aprendizado e crescimento interior, tá bom? Portanto, o mês de maio já inicia trazendo trazendo necessidade de dedicação e alguns sacrifícios para ceder, para que as coisas não vão ser do seu jeito. Então, faz esse pequeno sacrifício para o bem de todos, né? Mais ou menos isso que você vai sentir no seu coração. A lua crescente em Leão no dia 8, no grau 18, que vai quadrar o seu Sol e o Urano, que estão em Touro, vai trazer muitas ideias, muita criatividade, mas também agitação, principalmente no seu ambiente doméstico. Cuidado com brigas e desentendimento com familiares. Essa lua quadrando Urano vai fazer você ficar muito rebelde, não vai querer aceitar muita regra do pai e da mãe, ou até pode ser de chefe ou de pessoas que querem te dar muita ordem, querem te colocar muito num padrão. Você vai se rebelar com relação a isso. Você não vai aceitar regras impostas, a não ser que essas regras sejam dialogadas e muito conversadas. Então, antes de você também ter uma atitude agressiva, tenta conversar, questionar. Quanto mais você questiona, mais vocês podem ter uma outra visão das coisas e não entrar em conflitos. Dia 10 temos retrogradação de Mercúrio no signo de Gêmeos, então prepare-se para ver suas indecisões, para ser uma temporada de conflitos assim, de internos, né? Algumas crises, algumas coisas que você começa a rever prioridades, metas e objetivos, mas tudo isso é positivo, porque você vai ser convidado a se interiorizar, a refletir um pouco e rever algumas posturas. O que também vai ser necessário você rever vai ser gastos, como que você vem gerindo a sua vida, administrando os seus valores, tudo isso pode vir à tona.
Cuidado com tentações, seduções, porque você pode acabar se iludindo aí sobre investimentos. Também pode vir, você vai estar mais ambicioso, vai estar querendo ganhar mais, e aí pode surgir alguma coisa, pode ser uma furada. Então, reflita, não tome atitudes por impulso, desde trabalho até relacionamentos, porque também Vênus, seu planeta regente, estará se relacionando com Marte, que está em Peixes. Então, tudo isso traz muitas fantasias e ilusões à tona. Se você está confuso com esse Mercúrio e não reflete bem, você embarca em qualquer furada, taurino. Então, vive a realidade, não vive uma realidade paralela, né? Se desviando aí do seu caminho de metas e objetivos, propósito que você se definiu, porque qualquer coisa que reluz você vai estar seguindo e falando, acho que isso daqui que eu estou pensando é errado, vamos lá, seguir esse barco aqui. Aí quando você segue o barco, você vê que é uma furada. Então, quanto mais você refletir, sentir no seu coração o que está vindo, porque vai vir muitas coisas, e você tem que ouvir a sua intuição, melhor para você não embarcar em ilusões, tá? Também cuidado com o excesso de individualismo e atitudes egoístas por conta dessa Vênus em Áries. Então, é importante você se relacionar com o seu meio, mas de uma forma realista, pezinho no chão, tá? Dia 15, a gente tem Júpiter entrando em Áries, vai ficar lá até dia 27 de julho, então um período bem interessante aí, que vai trazer caos, agitação para o seu cotidiano, taurino. Se você não conseguir se manter organizado, você pode se sentir impotente diante de muitos desafios que vêm para você, mas você consegue. Você é forte, você é corajoso, e principalmente a entrada desse Júpiter em Áries vai trazer intuição e essa conexão que eu estava falando aí com o seu coração. Então, quanto mais você ouvir a sua voz interior, as suas emoções, mais você consegue ficar assertivo e de ir para o caminho certo e não para o caminho errado. Não adianta você ficar tentando sair do seu interior. O externo só vai te confundir. Então, quanto mais você entrar aqui, seu mundo não é uma realidade paralela, é entrar para o mundo, tomar sua decisão e sair para o mundo de novo, enfrentando as realidades. Se você fugir da realidade, querer ficar no casulinho, não é uma boa ideia. Você vai ficar mais agitado, ansioso, nervoso, e isso também não vai ser a solução, tá? A gente vai ter um eclipse de lua cheia em Escorpião, dia 16, que vai mexer muito com seus relacionamentos, tá? Pessoais e de trabalho. Então, esse eclipse, ele realmente, se você tá tentando fugir das situações, tentando sabonete, né, escapando, deixando as coisas para lá, procrastinando, esse eclipse vai te puxar da sua bolha, e aí você vai ter que ser obrigado a usar essa coragem jupiteriana de falar assim, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que falar, eu tenho que dialogar, eu tenho que ajudar, enfim, eu tenho que sair daqui e ir para cá, né? Me relacionar com as pessoas e levar o meu mundo, as minhas ideias, as minhas emoções sem medo de ser feliz, se alinhando com o que você quer, com o que o outro quer, e ver se tá indo bem. Ótimo, se não, o que acontece com o Escorpião? Ruptura. Se você tá vendo que onde você tá, seja trabalho, seja relacionamento, não se alinha com seus objetivos e metas, essa lua cheia em Escorpião pode trazer rupturas, entendeu? Então, quanto mais você tiver coragem para se alinhar, se relacionar, se equilibrar, mas sem perder o seu eu, se não tentar se adaptar para caber no mundo do outro, não se perder de si mesmo para agradar ninguém, melhor para você, taurino. O Sol vai ingressar em Gêmeos dia 20, dia 22 a gente tem uma lua minguante em Peixes que traz desafios de coerência. É isso mesmo, que tudo isso que vai estar acontecendo, essa lua minguante vai falar para você, tem que ser verdadeiro. Tem que ser coerente com aquilo que você está pensando, sentindo e agindo. Não adianta você agir de um jeito, né? Por uma máscara social para agradar, para fazer, para ganhar dinheiro, para qualquer coisa, mas no fundo você está pensando e sentindo outra coisa. Então, você não pode prometer aquilo que você não pode cumprir. É uma lua minguante em Peixes que vai te colocar à prova de tudo que você viveu o seu mês, para que você tenha uma atitude assertiva, né? E quanto mais você não for assertivo e coerente, mais as coisas vêm à tona, porque Mercúrio está retrógrado, não esquecendo disso, ele vai retrogradar, vai chegar no seu signo Touro e vai expor as suas mentiras. Então, as pessoas vão sentir que você está traindo a confiança delas, então boa parte das pessoas ao seu redor vai te questionar, vai te colocar na parede, se você não estiver sendo verdadeiro consigo, falando a real,
para todo mundo. O importante é que você não ultrapasse seus limites e nem os limites dos outros. Respeito, integridade, harmonia e amor. Olha, quanto mais verdadeiro eu estiver sendo comigo, mais eu vou ser com o outro e mais a gente vai se entender no diálogo, porque esse Mercúrio retrógrado ele fortalece essa interiorização para você trazer a verdade para fora. Então, Vênus ingressa em Touro, no seu signo, dia 28. Isso traz magnetismo, força, autoestima, consciência, estabilidade para você justamente não ter medo de nada, porque Júpiter continua em Áries, continua lá fortalecendo essa coragem, essa intuição. A gente termina o mês uma lua nova em Gêmeos, dia 30, no grau 9. E isso faz com que você tenha conversas reconciliadoras, reconfortantes, levando paz, união, resolvendo algum mal-estar aí que possa ter acontecido ou ter ficado algum mal-entendido com as pessoas, para que você consiga estar em paz consigo mesmo e com as pessoas. E como você é um signo de relacionamento, por mais que você seja muito você, taurino, mas Vênus está falando sempre das relações. E não adianta, por mais que você esteja num processo de liberdade, individuação, coragem, sem as relações, ainda que seja trabalho, porque Touro é trabalho, é dinheiro, é ambição, é sustento, sem as relações não há paz. Então é importante você lidar com esse balaio de gatos de emoções que Maio vai trazer para você. É importante também você não fazer gastos exagerados, taurinos, e nem se distanciar da sua realidade, que o tempo todo vai estar sendo, digamos assim, confrontada. A sua realidade, seu sonho, aquilo que você está vendo, as suas ilusões, com a realidade da vida. Então, quanto mais disciplina você tiver e mais você fazer contato com outros mundos e outras realidades, porque cada um vive numa bolha, né? Então, quanto mais bolhas estourarem, mais você consegue entrar em harmonia com todo mundo, vendo a realidade dos outros e também a sua própria, né? E as realidades não entram em conflito, não entram em combate. As realidades, elas convivem sem grandes problemas. Então é isso que o seu mês vai trazer para você. Muita intuição, muitos relacionamentos positivos que vão vir com tudo, ou relacionamentos que vão se ruir aí, ter uma ruptura, para você realmente encontrar a sua realidade, o seu grupo, as suas pessoas aí, né? É importante que você entre também para um caminho de abundância, mas sempre com equilíbrio. Então, nada de exagero, nada de fazer coisas amalucadas, né? Tomar decisões no impulso e depois não conseguir viver de fato nessa abundância que você merece, mas porque você tá sempre tomando uma atitude à frente do que você tá ganhando. Então primeiro você ganha, depois você gasta, né, taurino? Vamos colocar coerência aí. Então essa palavra, acho que coerência, é muito boa para o seu mês de maio, tá bom? Geminianos, vamos falar com vocês. A gente começa aí com uma lua nova em Touro pós-eclipse. A gente tem no dia 2 de maio Vênus ingressando em Áries e Marte em Peixes. Essa conexão traz inspiração para você, boas ideias, mas pode ser difícil você colocar tudo isso daí em prática de uma forma organizada e prática. Então respire, tenha paciência com seus processos e siga com calma e prudência. Não precisa sair fazendo as coisas no desespero, fazer as coisas de qualquer jeito, não vai dar o resultado que você espera. Quanto mais você tiver calma, análise, reflexão, mais você vai organizar tudo, as suas ideias, fazendo as coisas com mais assertividade, com mais perfeição e descartando o que pode dar errado. Então é um momento interessante para você se unir a grupos com pessoas novas, fazer novos amigos, ainda que você possa também se envolver em algum estudo novo, um estudo terapêutico, um estudo esotérico, uma busca de autoconhecimento. Tudo isso vai te ajudar muito nesse início de maio. Cuidado para você não ficar muito conectado com os seus sonhos e com os seus amigos e deixar de lado responsabilidades cotidianas, que vai ficar parecendo que o mundo ele tem dois universos, vai ficar muito claro isso pra você, tipo, ali eu não quero ir não, aqui tá melhor. E aí o inconsciente vai fazer você procrastinar algumas coisas e só se envolver com aquilo que tá gostoso e prazeroso, e as outras coisas vão ficando ali de lado. Então fica a dica, integra os seus mundos, cuidado com essa dicotomia, ainda mais que vocês já são diversos, né? Vocês já são duais, então é muito fácil às vezes se desligar de um lado e viver só um lado da sua vida que tá interessante
interessante, né? É igual quando a gente está apaixonado. É a mesma coisa que, está muito interessado no estudo, ainda mais geminiano que é muito racional, adora estudo, adora amigo, agora adora conversar, e nossa, aqui tá muito bom. E quando a gente tá assim, apaixonado, num estado de paixão, a gente esquece do resto. Quem é que nunca? A gente simplesmente fica no nosso mundo da lua, e a água vai subindo. Quando vê, a água já chegou aqui no nariz, né? Enfim, então se organizem aos pouquinhos, devagar e sempre, fazendo as coisas também do dia a dia. Lua crescente em Leão, do dia 8, vai quadrar Sol e Urano, que estão em Touro. Então essa lua, ela não vai ser das mais simples para você. Então a gente já começa o mês com uma certa... Tem um lado da paixão, dos descobrimentos, dos amigos, das coisas legais, só que aí dia 8 a bolha pode estourar. Justamente essa água pode chegar aí e você vai ter que dar conta, acelerar para conseguir fazer tudo o que precisa fazer. E aí essa aceleração faz o quê? Ansiedade, nervoso, fica irritado, porque agora tem que correr atrás, porque agora não sei o quê, porque você que deixou a procrastinar o negócio e agora você tem que sair atrás do prejuízo. É importante você falar menos e agir mais, justamente para você ter mais tempo desenvolvendo suas ideias e não esperar muito dos outros. Inclusive, é os outros que vão precisar mais de você. Só que se você estiver nessa correria, nessa agitação, nessa irritação, você vai ser grosso com as pessoas e aí vai ficar uma situação chata. Já fica a dica também. Vai estar meio caótico. Vai ser difícil conciliar tudo, mas se você também ficar tendo uma atitude egoísta ou grosseira com as pessoas, com familiares e amigos, o que essas pessoas vão acabar fazendo? Vão te isolar. Aí tudo que você estava construindo também no começo começa a ficar esquisito. Então, lembra de integrar, lembra de harmonizar. Se está precisando da sua ajuda, calma, eu vou fazer o possível, sempre tentando. Você vai ter que ser meio malabarista aí nessa lua crescente, tá? E no dia 10, Mercúrio retrograda no seu signo. Pronto. Então, tem planos que vão ser suspensos, algumas ideias que você estava tendo, estava organizando, vai ter que dar um stand-by, porque não vai dar para você conseguir fazer tudo. Então, é um momento de resolver pendências, coisas do passado, situações que você se comprometeu e vai ter que cumprir, e aí vai ficar aquela coisa, por que eu fui me comprometer, por que eu fui falar que eu ia fazer isso? Algumas coisas vão ter que ser renunciadas, né? Algumas ideias, principalmente algumas que já estão ultrapassadas ou que tem muita coisa envolvendo gasto, não vai dar para fazer, falando isso, aí vai ter que acabar depois, sabe assim, eu queria reformar aqui, ia trocar as cortinas, umas coisas meio que você vai ver que não dá para fazer, isso aí fica para depois, não é urgente, qualquer coisa nesse sentido. Então vai ser um momento que você vai ter que pôr o pezinho no chão, esse Mercúrio vai dar te colocar meio que na realidade, fundir as bolhas para você falar assim, né, vai ter que pensar melhor nas suas posturas, refletir antes de agir, não ir para um caminho de impulsividade e nem ficar viajando na maionese. Então os geminianos vão ser os mais atingidos nesse Mercúrio retrógrado em Gêmeos, né? Dia 15, Júpiter vai entrar em Áries e vai ficar lá até dia 27 de julho, quando começa o seu processo de retrogradação. Essa passagem de Júpiter em Áries vai expandir seu círculo de amigos e trazer novas ideias, mas aí traz a ajuda. Então não adianta só você ficar tendo ajuda e fazendo tudo sozinho. Se você tem ideias que você colocou em stand-by, que estão penduradas, que você quer retomar, neste momento você vai poder ceder, compartilhar. Se você ficar num momento muito egoísta ou não querer compartilhar, não querer passar, essas ideias não vão ser realizadas. Júpiter está te dando a chance de falar assim, compartilha, passa para frente. Não vai dar para você fazer tudo, Mercúrio está falando lá, você está enrolado. Então, muitas possibilidades vão gerar dúvidas, uma certa agonia, um certo excesso de situações, mas quanto mais você se cercar de pessoas que você confia e fazer coisas em conjunto, mais essas ideias podem sair do papel, mais você consegue se envolver em coisas legais, pode vir cursos mesmo novos, e aí você fala, nossa, mas eu preciso terminar aquele para fazer esse, eu não posso perder essa oportunidade, mas aí você conversando, você se entende, vai para um caminho novo. Só cuidar para você não se enrolar em muitos compromissos e situações cansativas. Quanto mais você tiver liberdade para ir, mais esse Júpiter vai te levar. Agora, se você tiver com muito enrolado, você não vai conseguir, Geminiano, e aí algumas oportunidades boas vão passar. E você vai ter que fazer algumas renúncias de novo. O eclipse da lua cheia em Escorpião, dia 16, vai trazer situações meio desconfortáveis, promessas não cumpridas pelos outros, e aí você vai ficar tanto quanto frustrado, mas é importante que você desapegue automaticamente, não fique guardando rancor e mágoa. O financeiro pode estar meio apertado nesse momento, então algumas dívidas, algumas situações precisam ser organizadas para que você vá para o caminho novo, para que Júpiter te leve
sempre, porque esse Júpiter ele vai continuar em Áries, tá? A sua saúde pode precisar de atenção também, geminiano, então, principalmente pressão arterial, alimentação, cuidado com excesso, estafas, tudo isso pode fazer você ficar cansadinho, bem estressado. Então, assim, se organize, vai desapegando de coisa, lembra de descentralizar, pedir ajuda, porque as coisas não estão acontecendo separado. É que eu vou contando as coisas em separado, mas a lua cheia aconteceu, o Júpiter tá em Áries. Tá muito cansado, tá sobrecarregado, fala, gente, oi, preciso de ajuda. Júpiter em Áries vai trazer ajuda pra você, não adianta você ficar sofrendo sozinho. Não vai morrer aí no canto. E quanto mais você tiver uma rotina organizada, de autocuidado, de cuidado com sua saúde, e de se lembrar de se olhar. E lembrar de se olhar é pedir ajuda. Muitas vezes é usar essa comunicação e não ficar encerrado em um monte de coisa, né? Que esse Mercúrio retrógrado também pode estar trazendo. Então, mudanças acontecem na sua vida e você soltando e desapegar para construir, né, uma nova versão de si mesmo, geminiano, com toda a força e poder pessoal que tá vindo à tona com esse Júpiter em Áries, tá? Pode ser um ótimo momento também para você anunciar algo novo, vender, né, expor alguma ideia, começar um estudo ou pesquisas, tá? Se você trabalha com isso, de repente fazer algum escrito também, tudo isso daí tá super favorável. O Sol ingressa em Gêmeos, dia 20. No dia 22 a gente tem uma lua minguante em Peixes, que vai favorecer um reinício. De fato, você recupera projetos aí que estavam em stand-by lá no começo do mês, que eu falei que você deixou algumas coisas de lado, metas antigas. Além disso, decisões serão tomadas. É importante que você coloque limites e não faça mais do que o necessário. E realmente você vai estar colocando limite. Você realmente vai estar vendo que você saiu de um processo de caos, que você encontrou essa nova versão, ou um caminho essencial, original, único, que está vindo à tona, e você não vai aceitar nada menos do que você merece. Você realmente vai estar colocando cada um no seu canto, com amorosidade, usando o seu poder pessoal e sua força dentro de um caminho de equilíbrio. Se você ultrapassar isso, você acaba se tornando agressivo, destemperado, e aí você acaba perdendo a razão, e aí sai desse caminho original e essencial, tá? Então fica a dica. Vênus ingressa em Touro dia 28, Mercúrio já retrogradou, já chegou em Touro, saiu aí de cima de você, né? E no dia 30 a gente tem uma lua nova no seu signo. Isso tudo é muito positivo, porque aí você consegue colocar em prática, tem mais calma, colocar em prática qualquer coisa que você começou aí, que você tá fazendo, né, suas metas, objetivos, você consegue ter mais consciência de autoestima, se cuida melhor, a saúde melhora, né, o passado vai ficando cada vez mais para trás, geminiano, e você entra numa vida bem nova e revigorante ao seu gosto. Então esse mês de maio, ele é muito positivo, finaliza aí com muita intuição e criatividade para você, tá bom? Cancerianos, vamos falar sobre seu mês de maio. A gente começa o mês uma lua nova em Touro pós-eclipse, que aconteceu dia 30 de abril. Aquele eclipse fantástico, tá todo mundo ainda nesse feriado, dia 1º meio perdido. Mas Vênus ingressa em Áries no dia 2 e Marte segue em Peixes. Isso já dá uma potência maior aí da gente sair um pouco desse estado, desse eclipse que deixou todo mundo mais esgotado ou com uma preguiça, uma coisa aí meio latente, né? Então essa conexão ela traz inspiração correta do que você deve realizar. Então é um período de muita conexão com seus amigos, ou com novas ideias, ou novos projetos, enfim. Você, nesse dia 2 para frente, você começa a ter boas perspectivas, sonhos começam a ser tecidos e começam a ser agilizados aí para uma realização, tá? Se você tiver coragem e persistência. Se você não tiver coragem em algumas coisas, às vezes a gente tem que ter coragem de deixar para lá, né? Pode ser também, né? Isso não deixa de ser uma boa perspectiva. De qualquer forma, essa Vênus em Áries, ela não vai te deixar ficar parado. Existem alguns planos que você vai começar a colocar em ação, porque a falta de ação vai ser varrida, começa a ser varrida da sua vida, e você começa a ter mais fé, potência, luz, criatividade. Então o mês de maio é muito bom para os cancerianos. Um plano de viagem ou de estudos novos podem surgir também, e você começar isso te trazer uma motivação imensa, tá? A lua crescente que a gente vai ter em Leão dia 8, ela vai quadrar, né, Sol e Urano em Touro. Isso pode trazer aí nesse momento desse mês, esse dia 8 para frente, um pouquinho de falta de atenção, uma dificuldade de foco pode imperar, e você corre o risco de se desviar
um pouquinho aí do seu objetivo inicial, inclusive fazendo alguns gastos ou perdendo um pouco a espontaneidade, trazendo aí um pouco de dúvida. Você fica meio, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Normal você ficar com um pouquinho de dúvida, só que cuidado com a tendência a se sabotar totalmente, de desistir de alguma coisa que começou num impulso legal, de repente você volta para trás e desiste. Reflita, mas não se acovarda. Dia 10 a gente tem a retrogradação de Mercúrio no signo de Gêmeos. Momento de muita intuição e fé. Vai ser um momento meio caótico. Inclusive, esse momento meio caótico vai te ajudar a você se conectar com o seu lado mais amoroso e generoso. Um lado mais feminino, independente do seu signo. Um lado mais de altruísmo, de vontade de ajudar, de ser útil. E também vai ser a ponte entre a sua realidade atual e os seus sonhos não realizados. E isso vai fazer com que todo o caminho desses planetas que estão chegando no signo de Áries, que Vênus já está lá, Júpiter vai entrar, Marte também, tudo isso vai te ajudar a dar uma guinada. Então, essa lua crescente que pode ter te trazido um pouco de ansiedade, dúvida e tal, quando você tiver esse processo da retrogradação de Mercúrio, por mais que seja caótico, por mais que seja difícil, você entrando no seu mundo de sonho, de conexão consigo mesmo e se pondo mais à disposição de uma forma amorosa, você vai ver o que você realmente quer fazer. Naturalmente, intuitivamente, você vai começar a colocar algumas coisas em prática e retomar a realização de sonhos que podem ter ficado no passado. Então esse Mercúrio, ele traz um passado que estava lá no teu inconsciente, de repente coisas bem antigas mesmo, canceriano, que você vai falar, puxa, eu sempre quis fazer isso, agora eu vou fazer. Então, aí você vai ter coragem de retomar isso, e isso vai ser muito bom para sua autoestima, para sua vida em geral, tá? E inclusive você vai conseguir motivar outras pessoas a também realizarem seus sonhos, a se colocarem em movimento, a saírem de uma passividade ou de uma estagnação, inclusive familiares, porque vocês estão muito conectados com família, tá? A sua saúde também pode dar sinais de atenção, canceriano. Então a entrada de Júpiter em Áries também aí no dia 15 vai trazer ajuda, de repente profissionais aí capacitados para te ajudar, enfim, amigos. Fique atento aos sinais e à comunicação que chega, porque você vai ser naturalmente encaminhado para o lugar certo, seja de trabalho, seja de algum profissional que você precise, terapêutico, de saúde, até às vezes um profissional para ajudar aí uma reforma da sua casa, enfim. Você vai ser direcionado, a pessoa certa vai chegar na tua vida e isso vai ser totalmente bom, porque você vai parar de ficar dando cabeçada de encontrar gente que fica te dando problema. O trabalho nessa fase aí do mês também vai ficar intenso, mas o bom é que você pode assumir um papel de liderança e crescer no seu atual trabalho. Se você está gostando de onde você está, tendência de você crescer ainda mais. Se você está procurando um caminho também, esse Júpiter vai te orientar um lugar onde você pode começar um trabalho, tá? O eclipse da lua cheia em Escorpião, dia 16, vai trazer para você um desapego, uma consciência de você realmente deixar algumas coisas bobas de lado, uns desejos que não faz mais sentido para o seu eu atual. Você vai começar a fazer, junto com esse Mercúrio, vai refletir, vai sair de dramas infantis, vai começar a ter uma postura mais madura, espontânea e verdadeira. Então é totalmente positivo para sua evolução pessoal, esse eclipse da lua cheia em Escorpião. Cuidado com medos e inseguranças, podem vir à tona, mas é para você enfrentar. A força de Júpiter em Áries traz a coragem para você enfrentar isso e não se deixar levar para um caminho oposto, gerando mais caos e desarmonia na sua vida, principalmente nas relações amorosas e familiares. Então, cuidado para você não entrar no processo de projeção e colocar a culpa das suas frustrações no outro. Assuma a sua responsabilidade por sua vida e continue seguindo aí para a realização dos seus sonhos, tá bom? O Sol ingressa em Gêmeos dia 20, no dia 22 a gente tem uma lua minguante em Peixes, isso pode, nesse finzinho aí de mês, reta final de mês, vira uma estafa, uma necessidade aí de descanso, literalmente, porque o mês foi corrido, teve muita coisa que aconteceu e você precisa se reorganizar. Então vale a pena, se você puder, viajar, se isolar um pouco, descansar, enfim, entrar em processo de restauração da sua saúde mental, emocional e física. Vênus vai ingressar em Touro dia 28, Mercúrio retrogradou, chegou lá em Touro, dia 30 a gente tem a lua nova em Gêmeos. Isso tudo vai renovar suas esperanças, trazer uma potente visão das coisas que você realmente precisa continuar
continuar fazendo, sem se desviar, ganhando fé, ganhando ânimo, ganhando ajuda das pessoas à sua volta. Cuidado com o romantismo exagerado, né? Porque sempre tem o outro lado. Então vem a dica aí, cuidado com ilusões também de realmente aí exagerar e sair um pouquinho da realidade, tá? Mantenha-se o mais próximo da realidade, do equilíbrio possível. Tudo está em andamento e em processo da sua realização pessoal. Acredite, sustente essa fé e essa esperança, mas com o pé na realidade, tá bom, cancerianos? Leoninos, vamos falar sobre o seu mês de maio. Ó, a gente começa o mês de maio com uma lua nova em Touro, pós-eclipse, dia 2 a gente tem Vênus entrando em Áries e Marte segue em Peixes. Essa conexão, esse combo aí, faz com que você tenha força e garra para você avançar rumo a objetivos e metas, seus desejos. Só cuidado para você não atropelar as pessoas. Você vai estar com tanta força, Leonino, para fazer o que você realmente quer fazer, que você pode passar por cima, às vezes até sem perceber do outro. A liberdade é algo que você quer muito alcançar. A liberdade de você fazer aquilo que você realmente quer, né? De você seguir firmemente seus propósitos. Isso é muito bom. Você tá com muita garra para você vencer medo, para você, enfim, chegar aí aonde, seguir aí pro seu caminho de realização pessoal. Só que os desejos do ego também podem entrar firme e forte nessa briga. Então, o que é o desejo do ego? Vaidade demais, ambição desmedida, exageros de todos os tipos, tá? Então, assim, se conecte com seus sentimentos mais sutis, porque se você ficar muito ambicioso, muito materialista, você vai se tornar uma máquina de trabalho, de crítica, vai se tornar uma pessoa meio tóxica, muito autoritária e que ninguém vai aguentar muito. Porque quando você sai muito do seu lado amoroso, sutil e vai muito para um caminho mais agressivo, você acaba não respeitando um pouco o sentimento do outro, não acolhendo as necessidades do outro, vai sempre se esquivar um pouco disso, ou vai achar tudo mimimi, tudo um drama, tudo um saco. Então, cuidado com esse desequilíbrio que pode vir logo nesse início de mês, tá? A lua crescente no seu signo, Leão, dia 8, vai quadrar Sol e Urano em Touro. Isso traz uma raiva, às vezes uma revolta, vem um monte de coisa à tona, explodem sentimentos e ações um tanto destemperadas. Então, assim, brigas com pessoas de autoridade, pais ou chefes, podem acontecer, porque você não está aceitando a visão do outro, você não aceita regras, você não está. Então, para que você não tenha um momento de mês aí já meio caótico e difícil, traga sua sabedoria e seu equilíbrio à tona, respire, mantenha a sua originalidade, a sua liberdade, sim, que tem a ver com sua realização, das coisas que você quer fazer, mas mantenha os bons limites. Cuidado com a palavra que pode ferir, ou alguma atitude mesmo topetuda, arrogante, pode ir contra aí os processos de hierarquia. Se você tem um chefe, um pai, uma mãe, por mais que você não concorde, você tem que manter o respeito. Não adianta você querer bater de frente em algumas situações. Seja inteligente, Leonino. Busque o seu lugar ao sol, o seu caminho, mas no diálogo, no respeito, no amor. Senão, rupturas podem acontecer, inclusive na vida profissional. Se você bater boca aí com alguém, você pode perder a razão ou tomar uma atitude que não será agradável, e aí as pessoas que têm o poder podem literalmente cortar, rescindir contratos aí com você, tá? A sua influência com as pessoas está grande. Você tem um magnetismo grande. As pessoas estão te ouvindo, então não precisa agir com nenhum tipo de arrogância, né, de agressividade. Você tá conseguindo realizar o que você deseja de uma forma sutil e tranquila. Só cuidado com a manipulação também, para fazer com que tudo seja do seu jeito, do jeito que você tá idealizando. Saiba ceder também um pouco. Dia 10 a gente tem a retrogradação do planeta Mercúrio no signo de Gêmeos. Prepare-se para recuperar projetos antigos, retomar ou recomeçar alguma meta ou objetivo que tenha sido deixado de lado devido à correria desses dias, enfim, até do ano todo, né? Até este presente momento, tá? Pode ser um bom momento também para você tratar a sua ansiedade e outros transtornos mentais ou psíquicos, qualquer coisa que esteja te incomodando, Leonino, que você vai ver que pode ter chegado assim num nível de trabalho, de autocobrança muito grande, e até qualquer instabilidade nervosa ou até enfermidades hereditárias, que você vai sentir que neste momento é um ótimo momento para você ir buscar ajuda e cura. Você pode também rever pessoas do seu passado. O túnel do tempo está aberto com esse Mercúrio retrógrado, além de um momento de pequenas turbulências também nas relações, tá? Cuidado com os prazeres em excesso e falta de responsabilidades, ou seja, entrar na tua bolha e não querer saber de nada que seja chato e que seja problema.
A vida é uma festa, mas cuidado com os exageros. Dia 15, Júpiter entra em Áries e fica lá até dia 27 de julho, quando começa o processo de retrogradação desse planeta. Então, essa passagem de Júpiter em Áries vai trazer possibilidade de progresso e crescimento. Inclusive, viagens podem acontecer, mas cuidado com gastos em excesso e atitudes egoístas, assim, de rompante, de fazer eu quero porque eu quero, eu vou porque eu vou e pronto. Aí você faz, depois você vai ter que lidar com isso lá na frente, até porque Mercúrio está retrógrado, a continha vai chegar, principalmente quando ele sair de retrogradação, tá? Como ele vai passar por Touro, ele vai retrogradar até Touro, a conta vai chegar mesmo, porque aí vai mexer com Vênus. Então, fica a dica, não faça nada sem pensar no futuro. A lua cheia de Escorpião no dia 16 será um eclipse. Isso vai trazer algumas preocupações familiares, momentos de mergulhar um pouco mais aí nas suas emoções, principalmente se você está meio desconectado das suas emoções, aquela atitude meio que eu falei, materialista, de produzir, de fazer. Então, este eclipse vai te dar um mergulhão e você vai falar, nossa, como eu tô sensível, como eu tô chorona, como eu tô... É cura, é momento de retomada de algumas coisas. Esse eclipse pode trazer inconstâncias, ao mesmo tempo que você pode ficar preocupado, você pode depois ficar despreocupado, enfim, você vai se sentir meio bipolar, assim, você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Uma hora eu tô profundo, sensível, outra hora eu não quero saber de nada. Mas o que é importante? Você integrar esse momento, esses dois paradigmas dentro de você para uma reflexão profunda, tá? Quem for mais sensível e mais intuitivo é um momento rico de transformação e desapego, trazendo mais libertação de emoções negativas, ou seja, se libertar da raiva, da mágoa, de coisas do passado que estão vindo que você está enfurecido, coisas que você não queria resolver mais, mas tem que resolver porque não foi resolvido, enfim. Tudo isso pode ser cansativo, mas não tem como. Então, se você enfrenta isso, as coisas com coragem, você se liberta de tudo isso. Também é uma escolha, né? Fica a dica aí. Sol vai ingressar em Gêmeos dia 20, então fica mais potencializado ainda o processo de escolhas, né? Lembrando que um eclipse sempre fica um tempão sobre a gente. As energias de um eclipse duram 6 meses, então aconteceu dia 16, dia 20 vai estar super ainda intenso, tá? Dia 22, a gente tem a lua minguante em Peixes, o que fortalece esse processo de desapego, trazendo mais foco para você, mas é um foco integrado com as emoções, não é um lado só de extremos, de radicalismo. Você fica mais consciente, pezinho no chão, avança sobre suas responsabilidades e fica mais calmo também, tá? Você consegue organizar melhor a sua vida e cuidar mais da sua saúde. Cuidado com intrigas e fofocas, porque a comunicação fica super ativada, nos leoninos principalmente, as pessoas ficam muito poderosas aqui, né? Vocês, leoninos, esse seu magnetismo vai aumentar nessa lua minguante em Peixes, porque você vai estar mais dono de você mesmo. Então, cuidado para você não se desvencilhar das situações negativas. Se você não quiser desapegar, você vai ficar na bolha do fanatismo, da sua própria mente, no seu dogmatismo de você achar que você tá certo e o outro tá errado. Se apegando a essas coisas negativas, essas crenças, essas coisas que vieram à tona, mas que você simplesmente ficou com tudo isso, pode ser aquela lua minguante mais complicada, onde você fica com a língua bem ferina, não vai deixar passar nada e volta os processos de brigas, discussões e tal. Vênus ingressa em Touro no dia 28, Mercúrio retrogradou, chegou em Touro já. Se você fez muito gasto, leonino, esse Mercúrio retrogradando em Touro pode trazer algumas questões financeiras, mas a lua nova que a gente tem dia 30 em Gêmeos renova um pouco a sua visão de metas, objetivos, traz novas ideias, você consegue se reinventar, achar soluções criativas para os problemas e também traz novos amigos, tá? Momento de sair das bolhas e crenças negativas, ou é um mergulho total nas crenças negativas e nas bolhas. A escolha é de cada um. Gêmeos é escolha. É muito consciência de escolha. Livre-arbítrio está muito presente aqui. Termômetro, leonino, para saber se você está caminhando de uma forma mais equilibrada, são as emoções. E a mente, quanto mais aberto você tiver, sem preconceito, com vontade de aprender coisas novas, menos ilusões você estará vivendo. Quanto mais livre de rancor e mágoa e raiva, também mais equilibrado e menos ilusões você estará vivendo. Então o seu termômetro é mente e coração. Tá fechado, não quer aceitar a ideia, não quer ouvir o outro, não quer nem ver fulano, ai, tá com raiva, tá com mágoa, pronto, tá na bolha. Esse é o termômetro. A gente, para sair dos nossos processos negativos, a gente tem que romper e enfrentar que a gente não estava tão
bacaninha quanto a gente estava achando, e a gente precisa aceitar algumas mudanças de dentro para fora. Tá bom, leoninos? Um ótimo mês de maio para vocês e até o próximo vídeo. Virginianos, vamos falar sobre seu mês de maio. A gente começa o mês com uma lua nova em Touro, pós-eclipse. Dia 2, a gente tem Vênus ingressando no signo de Áries e Marte fica muito potencializado e ele segue em Peixes. Essa conexão entre esses planetas traz para você clareza mental, compreensão maior e mais profunda das situações que você está passando atualmente. Com isso você consegue ter decisões mais assertivas, né? Pode ser um ótimo momento para você crescer também numa relação a dois, vendo o outro lado da moeda, ou dando início a uma sociedade de trabalho ou até uma relação amorosa. Se você não está numa relação, este momento pode abrir possibilidades para você ingressar numa relação amorosa. Tá bom, virginianos solteiros? Boas notícias para vocês. A lua crescente que a gente tem em Leão, dia 8, vai quadrar Sol e Urano em Touro, que estão conectados. Portanto, cuidado para não criar conflito onde não existe também, tá? Então, assim, principalmente se está numa relação nova, num trabalho novo e tal, cuidado para não já querer chutar o balde, né? Entrar num caminho de ego, vaidade, ou ficar viajando, trazendo uma fantasia, querendo colocar as suas ilusões dentro da realidade, querer colocar a sua visão de mundo dentro da visão do mundo do outro. Isso também para as relações amorosas pode ser muito complicado. O legal é o diálogo, né? Não é nem que o outro tá certo e você tá errado, né? Às vezes você tá no seu mundo, é a sua visão de mundo, o outro tem a visão de mundo dele. Todos nós viajamos entre mundos, né? Entre o que é real e o que é a nossa fantasia. Todos nós temos isso. Mas aqui no seu mês de maio, virginiano, você pode estar indo para um caminho de paranoias e fantasias nessa quadratura de Leão com Touro e Urano presente. Então, se você não conseguir dialogar, você pode estar indo para um caminho de vaidade, cegando aí a sua visão e essa clareza mental que você vem trazendo desde o início do mês. Então não se perca, porque aqui vai ser um momento que você vai ser colocado à prova. Sua mente vai ser colocada à prova para que você mantenha os pés no chão e aceite um pouco o novo. Porque se você não aceitar o novo ou o que está vindo de fora e se fechar, aí você fica aí na sua verdade e entra na sua bolha novamente, tá? O que não é para fazer nesse momento de lua crescente? Não é um bom momento para negociações. Se você já entrou numa nova relação, um novo trabalho, ótimo. Se não, você dá um tempo aqui que tudo vai estar meio nebuloso. Não é um momento para renovação de contrato, nem assinatura de novos. Até o dia 10, quando o Mercúrio entrar em retrogradação em Gêmeos e ele é o seu regente, não mexa com nada que seja novo. É só um momento de revisão. Então, você tem aí do dia 1º até o dia 8 para fazer um monte de coisa e depois você tem que dar só a refletir, analisar e conseguir sustentar aquilo que já existe, aquilo que já está, porque você vai estar com a intuição boa nesse momento, mas tem muitas contrariedades. Então isso, às vezes essa coisa de você ver, mas não querer aceitar, faz você se fechar ou entra em conflito com o outro. Então tenha calma, tenha paciência. Mercúrio, como eu falei, vai entrar em retrogradação dia 10. Vai ser um momento de você resolver questões pendentes, as mentiras serão facilmente reveladas, então calma. Pode ser a sua mesmo. Se você estiver errado, você vai ser confrontado com a verdade. Se o outro estiver errado, ele vai ser confrontado com a verdade. Não precisa se preocupar. Esse Mercúrio vai fazer o trabalho dele. A gente às vezes acha que a gente tem que fazer o papel do universo. Não, o universo está fazendo o trabalho dele. Não se preocupa. Não entre em conflito, não gasta energia desnecessária. Questões de trabalho podem trazer preocupações sim, mas mantenha o seu pezinho no chão e faça o seu melhor. Continue o seu trabalho, sua dedicação e não se perca em preocupações, olha de novo, fantasias e paranoias, porque uma hora você acaba trazendo isso para a realidade, tanto que você pensa nisso, virginiano. Não é momento também de muito gasto e nem de realizar novas dívidas, tá bom? Dia 15, Júpiter vai entrar em Áries, boas notícias aí, ó, fica lá até dia 27 de julho, a passagem de Júpiter em Áries vai trazer força e persistência, coragem para você avançar, coragem para você resolver problemas difíceis com maior facilidade. Todo aquele conflito, situações que estavam meio esquisitas até então, aí desde essa lua crescente do dia 8, no dia 15 começa a ficar mais fácil. Mantenha seus propósitos elevados, se organize financeiramente, ele vai te dar chance para você se organizar, senão você realmente cria mais escassez, brigas, disputas e outras situações complicadas. Não entre em conflito. Resolve tua vida, virginiano.
segue sua vida com seu par, com sua família, com sua pessoa, e o que não está fluindo, deixa que o próprio Mercúrio retrógrado e a vida vai desatar os nós. Claro, tem coisas que tem que ser resolvida, vai com coragem, mas vai com diálogo. Se você já entrar com a mãozinha fechada na frente antes de falar alguma coisa, não se resolve, se complica, se intensifica o problema. O eclipse que a gente vai ter aí da lua cheia em Escorpião dia 16 vai trazer muita intuição para você, conexão entre você e seu meio. Aí sim as coisas melhoram mais ainda, você começa a ficar mais quieto, mais observador, você fica falando menos, porque até então você está com muita agitação, tem mais certezas do que fazer, tem mais paz, mais harmonia, bons sentimentos, então você começa a se esvaziar e desapegar de problemas, de raiva, começa a perdoar coisa do passado, porque Mercúrio está trazendo coisa do passado também, consegue ficar mais leve para seguir em frente. Então esse eclipse intensifica tudo e mostra as coisas que você precisa simplesmente soltar. Se você não quiser soltar nada, aí o momento fica muito mais pesado, virginiano, fica a dica, vai ficar muito pesado, a ponto de você sentir questões físicas, um peso, às vezes uma depressão, uma angústia, pode trazer mais paranoia, assim, vozes na sua cabeça, você vai falar, meu Deus, está acontecendo comigo. É porque tudo que está sendo mostrado, solta, respira, busca se conectar com o que é essencial para você, tá? Sol vai ingressar em Gêmeos dia 20, dia 22 a gente tem uma lua minguante em Peixes, que vai fazer com que você se conecte mais com os relacionamentos da sua vida, vai fazer com que você tenha mais consciência do outro, consiga dialogar com mais calma, né? Ouvir e acolher os problemas dos outros também, então você vai ficar mais um senso de utilidade, uma capacidade altruísta e menos briga, mais doação, né? Vênus ingressa em Touro dia 28, Mercúrio retrogrador também chegou lá, momento de organizar as finanças, né? De se colocar em equilíbrio nas relações e buscar o seu autocuidado, se colocar numa posição de merecedor da vida, porque senão você também vai começar a entrar num caminho de escassez aqui, virginiano. Dia 30 a gente tem a lua nova em Gêmeos no grau 9, que favorece a sua realização das suas metas, seus objetivos, então você retoma meio que o protagonismo da sua vida, você consegue se colocar num lugar de organização, de calma e consegue ter diálogo. Então você pode ter um momento muito positivo na sua carreira, onde você ganha espaço, as suas ideias são ouvidas, você pode se expor mais, ter ideias mais criativas e trabalhar o seu senso de liderança, onde você consegue motivar as pessoas à sua volta em trabalhar bem em equipe. Então é muito legal esse momento, você finaliza o mês saindo de um monte de altos e baixos, mas conseguindo entrar num caminho assim de realização, de reconhecimento, né? Onde você sai das paranoias, sai das ilusões e você realmente se coloca no seu lugar, sem mais, sem menos, sem competição, sem medo, e é abraçado aí pelo seu grupo, tanto social de amigos quanto de grupo de trabalho, e ganha o seu espaço, tá bom? Um beijo, ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os librianos sobre o mês de maio. Librianos, a gente começa o mês com uma lua nova em Touro, pós-eclipse, e no dia 2 a gente tem Vênus ingressando em Áries e Marte segue em Peixes. Tudo isso traz para você uma necessidade de descansar mais e cuidar da sua saúde, mantendo o equilíbrio e refletindo antes de você agir, senão você vai acabar agindo de uma forma muito impulsiva, tá? Você pode se dar conta de algumas situações que não são exatamente o que você imaginava, portanto você pode se decepcionar com alguma coisa nesse início de maio. O caos e a agitação pode estar grande também no seu dia a dia, é preciso que nesse início de mês você dê uma parada estratégica para colocar a vida em ordem, tá? Senão você vai imergir mesmo num caos e um monte de coisas vão acontecer ao mesmo tempo e você não vai dar conta. Então aproveita esse início de maio para descansar, para cuidar da sua saúde e para organizar a vida. A gente vai ter uma lua crescente em Leão dia 8 no grau 18. Isso vai fazer que você tenha que tomar um cuidado redobrado no trabalho. Por quê? Porque essa lua crescente em Leão ela vai quadrar Sol e Urano
que estão juntos no signo de Touro. Então, faça um checklist de tudo que você precisa fazer, né? O momento pede profundidade, consciência do que você está fazendo e do que você está falando. Tem que ter coerência nessas duas questões, senão você fala uma coisa e faz outra. Cuidado com gastos por impulso. Às vezes você fala uma coisa que você quer fazer a longo prazo, você tem uma meta, você tem um objetivo, e aí você tem uma ação totalmente inconsequente que vai contra todos os seus objetivos. Então, falta de cuidado no seu dia a dia, falta dessa consciência profunda nas suas ações pode fazer com que as coisas que você está almejando lá na frente não deem certo. Então, é importante esse momento de tomada de consciência. Outra coisa, é importante você cuidar da sua alimentação, libriano, porque senão você pode ter um mês sanfona ou um mês que você vai totalmente para um caminho de perda de saúde, quer dizer, tá tudo indo bem, de repente você... Então, é importante que você não se deixe levar por uma ansiedade, tá? Seus caprichos, desejos do ego também podem ser questionados aí por pessoas próximas. Então, é importante você ter uma postura também menos egóica. Tudo isso aí até mais ou menos meados do dia 12, junto com a retrogradação de Mercúrio que vai acontecer em Gêmeos no dia 10. Então, tudo isso pode começar um movimento para que você repense suas ações, inclusive suas metas e seus objetivos. Será que o que você está fazendo está indo de encontro com aquilo que você quer? Será que o que você tinha pensado para sua vida é o que você realmente quer? Então, esse momento pode ser extremamente profundo, caótico, mas ao mesmo tempo especial. É importante que você coloque a sua vida dentro de um caminho essencial do seu coração, né? Até então você pode se perceber que você está andando em círculos, fazendo coisas muito parecidas com o que você já fez antes. É importante que você respire, que você tenha calma, né? E evite ficar refazendo as coisas da mesma forma, sem condicionado, sem parar para pensar, senão você vai acabar se sobrecarregando a sua saúde mental, ficando em estados de nervo, tudo pode te irritar. Tudo pode virar discussão, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E tudo isso sendo um processo de muita autossabotagem, porque no fundo você precisa se libertar de alguma coisa. E provavelmente é esse estado de condicionamento, de fazer as coisas do mesmo jeito, para estar numa vida muito parecida com 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, às vezes, é um momento de uma grande mudança e transformação. E para isso tem que sair da zona de conforto, tem que sair do medo. Se você já é um libriano mais que está atento, que já vem se transformando desde os últimos 2, 3 anos, que tem sido intenso para os librianos, se você já está nesse movimento, não vai ser tão intenso essa retrogradação de Mercúrio em Gêmeos para você. Você não vai ficar tão irritado e você não vai trabalhar tanto essa coerência, esse jogo de cintura com equilíbrio entre o que você está fazendo e o que você está agindo, porque você já tem um pouco dessa noção do que você realmente quer. Esse movimento de Mercúrio também pode trazer mentiras à tona, situações que você tem que ser confrontado ou que você vai confrontar das pessoas próximas, tá? Dia 15, Júpiter vai entrar em Áries e vai ficar lá até o dia 27 de julho, quando começa o seu processo de retrogradação. Essa passagem de Júpiter em Áries vai agitar muito suas relações, porque mexe com o seu signo composto complementar. Então, é um momento interessante para quem está buscando inovação nas relações, buscando novos amigos, buscando novas parcerias de trabalho, buscando novos trabalhos, para quem está afim de se relacionar com alguém totalmente diferente do que já foi no passado, embora que pessoas do passado também podem voltar com esse Mercúrio retrógrado, mas é um momento de acerto de contas e de realmente jogar o passado para fora da sua vida e renovar tudo. E se tiver que ter alguma coisa do passado para ser resgatada, para ser positiva, esse Júpiter ele vai abrir caminhos. Então você pode sim ter um resgate, uma reaproximação de alguém do passado, isso ser positivo para você. Se fizer bem pro coração, tá ótimo. Se trouxer uma angústia, uma situação desconfortável, é para cortar, é para romper relações, é para ir embora com coragem, né? Tomar decisões com coragem, evite as indecisões e a impulsividade. Então reflita no que você está fazendo,
olha a coerência de novo, toma consciência do que você está fazendo, das suas escolhas e vai com coragem, né? Senão você volta a ficar andando em círculos, volta a ficar dentro da sua zona de conforto. Cuidado com essa tendência, tá bom? Olha, o eclipse da lua cheia em Escorpião dia 16 vai trazer gastos extras para os librianos, estejam preparados, mas também pode trazer ganhos, só que se não tiver um equilíbrio, tudo que ganha vai, né? E acaba até entrando, faltando, quer dizer, você faz um 360 e volta porque você tava. Então que seja 180, que seja uma virada, que seja abundante, que seja ganho e não perda, tá? O ideal é que você não gaste mais do que você pode. Sua intuição e sua criatividade vão crescer, assim como o seu magnetismo. Então você vai conseguir vislumbrar e tomar decisões para novos caminhos. Basta você ter coragem, como eu falei, aproveitar esse Júpiter em Áries e ir embora, né? Seguir com equilíbrio, mas tomar suas decisões e seguir. O autocuidado e a autoestima precisam emergir, libriano, senão você pode viver enciumado, sabotando também suas relações, se comparando, entrando no processo de competição com o parceiro, com a parceira, e isso é totalmente negativo. O Sol ingressa em Gêmeos dia 20, no dia 22 a gente tem uma lua minguante em Peixes que vai conectar com o processo de desapego e organização da sua rotina. Então você consegue ter mais controle, autocontrole da sua vida, das suas decisões, consegue ter uma clareza mental muito grande, favorecendo libertação de pessoas e situações inconvenientes, coisas do passado. Ótimo momento para você fazer uma bela faxina na sua casa, no seu escritório, doar coisas que você não usa mais, abrir espaço para o novo mesmo, que esse Júpiter em Áries vai expandir os seus caminhos. Vênus vai ingressar em Touro dia 28, Mercúrio retrogradou, já saiu de Gêmeos, chegou em Touro e dia 30 a gente tem aí a Lua Nova em Gêmeos no grau 9. Tudo isso favorece novos estudos, aprendizados esotéricos, filosóficos, enfim, que tragam mais expansão para sua mente, trazendo mais sentido para sua vida, e você realmente embarca numa nova consciência para trazer mais a sua essência pessoal à tona. Então, é um mês chave para sair de um lugar e ir para o outro, né? É um mês bem consciente, né, de busca dessa consciência para um progresso muito pessoal dos librianos. Então aproveitem bem o mês de maio, tá bom? Um beijo, ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os escorpianos sobre o mês de maio. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga. Gente, lembrando que às vezes eu esqueço, né, de falar aqui para todo mundo sempre, mas eu geralmente falo. Não deixa de se inscrever no Horóscopo Virtual. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, curte, compartilha. Não deixa de passar as previsões mensais para seus amigos. É importante também a gente ter uma noção macro do mês e tudo que está vindo aí pra gente. Depois a gente vai esmiuçando aí nos semanais e diários, que também são extremamente importantes, sempre vai trazendo uma pecinha para o quebra-cabeça. Então a gente vai falar do mês no geral, guarda-chuva geral. Para os escorpianos especificamente, essa lua nova de Touro que começa o mês e Vênus ingressando em Áries no dia 2, Marte seguindo em Peixes, vai trazer um certo descompasso entre seus desejos pessoais e os desejos das pessoas à sua volta, tá? Então, é importante que você saiba ceder, ser flexível, porque o excesso de passividade ou o excesso de rebeldia pode ser negativo. Então, tudo que não for equilíbrio pode ser ruim, tá? Mantenha isso em consciência de você fazer um pouquinho para você, um pouquinho para o outro, que assim fica bom para todo mundo e você não entra em conflito. Isso também vai favorecer o seu amor próprio, que quanto mais você se ama, mais você também ama o outro. Quando a gente está na negação do nosso amor próprio, a gente não consegue ceder para ninguém. É muito mais pelo contrário, a gente acha que quem está cedendo não se ama. Não é isso. Quem não cede é que não se ama, porque quando a gente ama, a gente dá espaço, a gente abre um pouquinho, né? Aguarda, cabe todo mundo aqui dentro, a gente não precisa entrar no processo de competição. Quando a gente está muito isolado, muito fechado, porque a gente ainda está desconfiado demais das intenções do outro, é porque a gente não confia nem na gente, não vai confiar no outro, né? Então tudo isso pode começar aí o seu mês de maio, trazendo essas reflexões para você. A lua crescente em Leão, no dia 8, pessoal, vai quadrar Sol e Urano, que estão juntos em Touro. Então, esse momento é bem conturbado aí na sua vida profissional. Muita cobrança, pode ser um momento que você vai sentir que está fazendo mais e ganhando menos, e enfim, pode trazer aí algumas frustrações.
Caso você não consiga se manter equilibrado, você pode ser reativo, tomar decisões baseadas no instinto e no impulso. Então, rupturas, mudanças podem surgir, mas existe risco de quebra de contrato aí na sua vida profissional ou social. Ou seja, você também pode romper com algum amigo ou com alguma convenção da qual você não quer mais fazer parte. Se for uma decisão pensada, equilibrada, não reativa, tranquilo, faça essa mudança, até porque está chegando aí uma lua cheia com eclipse no seu signo, uma lua cheia com eclipse em Escorpião, lá no dia 16. Então, tá muito próximo, você já pode estar sentindo as emanações dessa lua e para uma mudança na sua vida. Agora, se você for reativo, impulsivo, você fizer algo sem pensar muito bem, você pode sentir que depois vai vir algo de arrependimento, uma escassez, enfim, vai mexer aí porque vai mexer no eixo touro, escorpião touro. Então, não faça nada que vá te deixar em situações de escassez, de problema com o seu lado financeiro. Tome decisões com consciência. No dia 10, a gente vai ter a retrogradação de Mercúrio em Gêmeos. Momento de você mergulhar nas suas emoções e pensamentos e entrar em integração com os seus pensamentos mais contraditórios, porque é isso que vai acontecer, vai estar muito próximo desse momento de frustração, de decisões, você vai pensar. Então esse Mercúrio te ajuda a refletir no que você vai tomar de decisão, nas suas escolhas. Será que é melhor sair do trabalho? Será que não é? Será que esse é o momento? Então você consegue fazer um planejamento e uma estratégia mais bem elaborada para uma mudança mais tranquila, sem tanta insegurança. Seja seletivo, seja precavido, justamente para você evitar problemas futuros. No dia 15, a gente vai ter a entrada de Júpiter em Áries. Passagem de Júpiter em Áries vai agitar muito a sua rotina, trazendo novidades, tanto na área de trabalho, quanto na questão de saúde. Então é o momento que você precisa tomar coragem para iniciar uma nova rotina, de repente colocar mais saúde, mais qualidade de vida no seu dia a dia, organizar melhor o seu tempo e justamente procurar um trabalho, se você sentir, como eu falei lá na lua crescente, em Leão, dia 8, que vai chegar até o dia 15, se você realmente sentir que você já está de saco cheio do seu trabalho, que não estão te valorizando, que você quer ganhar mais, que você, sei lá, que não tá legal, é um momento que esse Júpiter em Áries vai te ajudar muito a encontrar novos caminhos de trabalho, novas oportunidades, mas para isso você precisa ativar o seu rol de conhecidos, né? Fazer aí uma grande estratégia de comunicação para não sair de uma situação e ir para lugar nenhum, quer dizer, faça um caminho para você ter uma mudança mais tranquila e segura, como eu já vim falando para vocês. O eclipse acontece logo no dia seguinte, no dia 16, esse eclipse da lua cheia em Escorpião. Isso vai trazer mudanças emocionais e de humor. Nesse começo, nesse dia 16, 17, você pode ficar bem insuportável, tá? Você pode ficar oscilando, sentir que você tá meio bipolar e que você tá assim, bem denso e não suportando muito a presença das pessoas à sua volta. Porém, a sua intuição vai ficar muito aflorada. Caso você consiga ter mais equilíbrio para lidar com as pessoas à sua volta, esse momento vai ser mais ameno. Caso não, é importante você se isolar um pouquinho para você não ficar reativo, muito agressivo, enfim, para evitar a briga, se proteja, porque você vai estar muito suscetível, essa lua vai mexer muito com você e você pode não conseguir tolerar muitas energias diferentes, porque tá tudo muito intenso e remexendo aí as suas emoções, tá? Então não se estranhe se você ficar bem esquisito. O Sol ingressa em Gêmeos dia 20, a gente tem uma lua minguante dia 22 em Peixes, tudo isso muito signo mutável, vai trazer um extremo cansaço, até porque você acabou de passar por um eclipse, então a necessidade de você estar mais com pessoas que você já tem intimidade, já tem segurança, que você já confia, para que você consiga descansar e ter menos cobrança, menos situações extremas, porque você não vai estar dando conta. Você pode cancelar compromissos, inclusive de última hora, e outras urgências por conta de não querer mesmo saber, ou não estar com o espírito de conciliação, não tá com cabeça para resolver essas coisas. Outras preocupações vão surgir e você vai ter que diminuir o seu foco de ação.
porque literalmente algo vai tomar muito mais a sua atenção, então você não vai conseguir dar conta de tudo. Fique em paz com relação a isso, cancele, passe para frente, joga lá para junho, depois você resolve. Vênus ingressa em Touro dia 28, Mercúrio retrogradou e já chegou em Touro também. No dia 30 a gente tem a Lua Nova em Gêmeos, trazendo abertura da mente, trazendo soluções para esses problemas que podem ter pegado muito você aí nesse eclipse do Escorpião, né, da lua cheia. Você consegue ter novas ideias para se reinventar também. Então você pode ter notícias de trabalho que você está querendo, né, novidades, pode ter solução com relação à sua saúde de pessoas próximas. Então é um momento que você consegue ter mais flexibilidade e adaptação às coisas novas que estão chegando. Então você consegue desapegar e ficar mais em paz com as coisas que estão indo embora, porque querendo ou não ainda tinha um certo apego, ainda talvez tinha uma certa ilusão de que algumas coisas pudessem melhorar. Nessa lua nova de Gêmeos você toma consciência de que não, às vezes tem que simplesmente seguir e que não vai melhorar e tem que seguir para o novo. Então isso tudo vai te deixar mais em paz e mais tranquilo para essa nova etapa da sua vida, tá bom? Pessoal, é isso. Um ótimo mês de maio para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com o Sagitariano sobre o mês de maio. Eu sou Tata Gentil, eu sou astróloga, eu tô aqui no Horóscopo Virtual. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom? Pessoal, maio vai começar com uma lua nova em Touro, pós-eclipse, e no dia 2 a gente tem Vênus ingressando em Áries e Marte que segue em Peixes. Toda essa conexão vai trazer para vocês uma certa inquietação, uma certa desordem, né? E para você conseguir lidar com essa pressão interna e externa, porque você vai estar se autocobrando, vai ter cobrança externa também, então você vai se sentir mais desgastado. É preciso ter muita paciência e se organizar para suas tarefas diárias e para os seus compromissos de uma maneira calma, tranquila, tolerante consigo mesmo e com as coisas que estão acontecendo. Não adianta que você querer pular etapa, você vai ficar só mais estafado, tá bom? Mantenha a sua agenda por perto para você conseguir se organizar. Não confia muito na sua memória também, que não vai estar lá muito boa. Você pode estar muito disperso nesse início de maio, mergulhado nos seus próprios pensamentos e deixando as coisas meio de lado, né? Alguns detalhes estão passando desapercebido. Cuidado com a irritação por tentar controlar o que é impossível às pessoas à sua volta. Mantenha o controle sobre si mesmo, Sagitariano, senão você vai ficar só mais irritado. A lua crescente em Leão, que vai acontecer no dia 8, ela vai estar no grau 18 e vai quadrar Sol e Urano juntos em Touro. Portanto, seu ponto de vista pode não fluir muito bem com um das pessoas e as brigas e desentendimentos podem surgir. O que é ideal? Ser flexível, ver as coisas por uma perspectiva mais ampla. As suas ideias podem ser ricas também, mas sem organização e calma você não vai conseguir colocar nada em prática. E não é só isso, sem a ajuda do outro. Às vezes você não consegue colocar em prática. Então, para isso você precisa abrir um pouquinho a mão do controle total e ceder. Se você não permitir com que o outro também te ajude, Sagitariano, vai ficar mais difícil, as coisas ficam mais truncadas, você não aceitar muito o jeito com que o outro também, o método com que o outro faz as coisas, isso no trabalho, na vida pessoal, no casamento, enfim. Então, se você não souber ceder, maio já vai começar difícil, tá? Uma viagem ou projeto planejado pode ser cancelado ou ter mudanças em cima da hora. Você tem que saber lidar com lentidões e atrasos, né? Não vai adiantar você agir com hostilidade, com raiva ou com uma hipocrisia, né? Um certo sarcasmo aí de lidar com as situações. Não adianta. Aceita que vai ser mais fácil. A gente tem a retrogradação de Mercúrio no signo de Gêmeos no dia 10. Então prepare-se para ter que lidar com as mais variadas pessoas e situações, inclusive algumas que você nem queria, não gostaria. Situações do passado, tudo isso vindo à tona, você fala, ai meu Deus, né? Tenha paciência. O bom é que nesse período você pode rever também pessoas queridas que você não via há algum tempo, né? Isso vai ser totalmente positivo. Dia 15 a gente tem Júpiter entrando em Áries, vai ficar lá até dia 27 de julho, quando começa o processo de retrogradação. Essa passagem de Júpiter em Áries, pessoal, vai trazer mais ânimo, motivação, vigor e vai dar um up na sua saúde, né? E isso também é bom, você vai sentir, parece que deu uma melhorada
nos problemas aí que estavam chegando forte nesse mês. Parece que o mês tem uma mudança de energia para melhor. E vai ter. Você pode rebater o mau humor, a dispersão, né? Tendo mais coragem para retomar metas e objetivos. Pode ganhar mais popularidade, ter mais consciência do que você de fato quer e para onde você tem que seguir. Porque você podia estar imerso a muitas dúvidas e a muitas situações diversas da qual você não estava conseguindo ter jogo de cintura para lidar. Quando o Júpiter entra em Áries, você consegue ter um pouco mais dessa flexibilidade e é um bom momento para você tomar decisões importantes. O eclipse que a gente vai ter na lua cheia em Escorpião dia 16 vai favorecer muito sua intuição e sua conexão com suas emoções. Pode de fato ver coisas que você não estava conseguindo ver antes, e por mais que você possa sentir oscilações emocionais e estar muito sensível, você vai estar muito mais aberto a perdoar, a resolver pendências do passado, agora sem tanta animosidade, sem tanta raiva, né? Você vai estar mais interessado em renovar sua vida e realmente deixar as coisas para trás. Um certo desapego e uma leveza tomam conta de vocês. Então, isso é um ótimo momento de você ver que não vale a pena bater de frente, querer que as coisas sejam do seu jeito, ficar nesse controle, enfim. Bom momento também para você se doar a alguma causa ou ajudar alguém em alguma situação difícil. Então também se colocar no lugar do outro e ver que tem pessoas passando por muito mais dificuldade do que você, vai ser totalmente renovador e positivo, tá? O Sol ingressa em Gêmeos dia 20, no dia 22 a gente tem uma lua minguante em Peixes que favorece o descanso ao lado da sua família. A preguiça pode chegar com força total, até porque foi muito intenso esse mês e é importante que vocês recarreguem as energias, tá? O convívio em família, como eu falei, fica mais potencializado, com encontros ou pessoas te visitando e aí muito diálogo, muita conversa, pode ser um momento de muita alegria, muita felicidade envolvendo aí os seus familiares e pessoas próximas. Cuidado só com a dificuldade de você abrir a mente também, né? Tem mais flexibilidade, tem desapego, mas algumas vezes você pode se sentir muito ainda apegado às suas ideias e o seu modo de ver a vida. Lembra sempre que um diálogo não quer dizer nada, não há necessidade da gente ficar tão armado, tão agressivo numa conversa. Fanatismos e radicalismos podem não ajudar na sua socialização nesse momento e acabar com momentos leves e felizes, tá? Vênus ingressa em Touro dia 28, Mercúrio já retrogradou, continua retrogradando, na verdade já chegou em Touro. No dia 30 a gente tem a Lua Nova em Gêmeos, no grau 9. Então, bom momento para se reconectar com alguém, ter conversas profundas e renovadoras, principalmente parceiros de longa data, né? Pessoas que são casadas, pessoas que têm sociedade, pessoas que que estão num relacionamento longo. Pode ser aquele momento de, e aí, vamos casar, não vamos? Vamos ficar aqui, não vamos? Enfim, momento de amarrar as metas e objetivos em comum. Para quem está numa sociedade, aí vamos continuar, não vamos investir, não vamos. Enfim, tem todo esse potencial para dar uma guinada para um caminho único, né, de amarrar as ideias. Os amigos podem estar muito presentes também, mas é importante que vocês mantenham o equilíbrio em qualquer situação, tá bom? Pessoal, é isso. Ótimo mês de maio para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os capricornianos aqui sobre o mês de maio. Eu sou a Tata Gentil, sou astróloga, tô aqui no Horóscopo Virtual. Não esquece de se inscrever no canal se você está chegando aqui pela primeira vez, tá bom? Pessoal, maio começa com uma lua nova em Touro, a gente teve um eclipse aí dia 30 de abril, então tá super recente, a gente ainda tá meio mexido com esse eclipse. Vênus ingressa em Áries no dia 2 e Marte segue em Peixes. Essa conexão para os capricornianos vai trazer muita criatividade, força para realizar, só que sozinho, capricornianos, você não consegue. Eu sei que você gosta de fazer as coisas sozinho, mas é importante que você delegue, que você descentralize, que você use sim o seu poder de liderança, mas para que você consiga avançar junto às pessoas. Então, o trabalho em equipe está super favorecido, as sociedades, os grupos, a comunidade, enfim. Quanto mais organizado você for,
melhor também você aproveita esse período. Pode ser um período bem agitado, de passeios e também com viagens aí no início desse mês. A lua crescente em Leão, que a gente vai ter dia 8, vai quadrar Sol e Urano, que estão juntos em Touro. Então é um momento de controle do excesso de crítica, cuidado com a vontade que seja tudo perfeito, ficar esmiuçando 1000 vezes as mesmas coisas. Isso vai ser cansativo, exaustivo, principalmente para suas relações. Então excesso de conversa, vai ser, então equilibra, tá, capricorniano? Cuidado com o comportamento tóxico, seja mais maleável e menos autoritário. Os gastos extras também podem acontecer nesse período, saiba se organizar rapidamente, tá? Se você tiver uma capacidade de se reinventar rápido e não ficar à mercê das situações, as coisas elas não pioram. Se você ficar no excesso de drama, de lamentação, por quê? Mas a culpa é sua, não é sua, pior vai ser esse momento, fica mais intenso, mais pesado. A gente tem dia 10 aí a retrogradação de Mercúrio no signo de Gêmeos. Para os capricornianos, momento de que as coisas no dia a dia fiquem mais caóticas, promessa de mais caos no dia a dia, por isso que eu falei para você vir se organizando. Chega dia 10, se você não está organizado, aí é que você vai se perder mesmo, tá? A comunicação fica comprometida, você não consegue se entender com as pessoas, parece que você pede uma coisa, a pessoa entende outra, você combina um negócio às 10, chega às 10 da noite, era 10 da manhã, enfim. Seja perseverante, paciente, senão a irritação será uma constante, seu equilíbrio vai por água abaixo e você não consegue realizar e nem produzir nada. Dia 15, a gente tem Júpiter entrando em Áries, fica lá até dia 27 de julho, então um período grande, mas já começa nesse 15 de maio. Essa passagem de Júpiter em Áries vai trazer mudanças e expansão para sua vida familiar. Então, pode aguardar por novidades chegando, família aumentando, mudança de residência, reforma, enfim, é um momento bem positivo, mas também com bastante agitação no seio familiar e doméstico. O eclipse que a gente vai ter da lua cheia em Escorpião dia 16 vai trazer novos planos e metas e objetivos para vocês. Momento de muitas reflexões, até porque Mercúrio está retrógrado, né, em Gêmeos, então muitas transformações sociais também, novos amigos, alguns do passado sendo cortados, né? Então parece que você tem uma reorganização da sua vida, sai de um grupo, entra no outro, né? Então tá tendo uma mudança grande aí na sua vida, tá? O Sol ingressa em Gêmeos dia 20, dia 22 a gente tem uma lua minguante em Peixes, isso vai trazer paz e acordos e negociações, então pode ser o período mais produtivo para vocês, um momento que vocês conseguem trabalhar com mais calma e um momento em que vocês conseguem avançar. Por incrível que pareça, na lua minguante parece que tudo fica mais calmo, as coisas começam a entrar mais no eixo, você consegue resolver os problemas com mais dedicação. Cuidado só com a sua saúde, né? Pode ser que seja um momento também de você olhar para a sua saúde com mais cuidado. De qualquer forma, é uma lua ótima para você seguir com consistência e calma, resolvendo e aparando situações que ficaram pendentes, tá? Vênus ingressa em Touro dia 28, Mercúrio retrogrador já chegou em Touro também, e dia 30 a gente tem a lua nova em Gêmeos no grau 9. Tudo isso traz novos contratos para vocês de trabalho e um pouco de descanso bem merecido depois de muito trabalho que a lua minguante trouxe para vocês. Então, é um momento de estabilidade e segurança. Vocês fecham o mês saindo de situações caóticas, mais organizados, mais estáveis, tanto na questão profissional quanto na questão pessoal. Então é um mês positivo, ainda que traga muitas mudanças, tá bom? Pessoal, um beijo, ótimo mês de maio para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os aquarianos sobre o mês de maio. Aquarianos, a gente começa o mês de maio uma lua nova em Touro, pós-eclipse que teve aí dia 30 de abril, né, o eclipse parcial do Sol. No dia 2, a gente vai ter Vênus ingressando em Áries e Marte chegando, continuando lá em Peixes, ele continua lá. Essa conexão traz equilíbrio e uma certa estabilidade para os aquarianos. Vocês conseguem resolver os problemas ou as situações na medida que eles aparecem, sem tanta dificuldade. Mas é importante que vocês mantenham o foco e não se distraiam por bobagens. Inclusive a parte financeira já pode estar muito comprometida, hein? Com dívidas do mês anterior. Fazer uma certa economia é super importante, indicado. A gente vai ter a lua crescente em Leão dia 8. Essa lua vai ser no grau 18, ela vai quadrar Sol
e Urano que estão juntos em Touro, então cuidado com a ansiedade, agitação desnecessária, cobrança, ciúme nas relações ou outros problemas pessoais que você acaba jogando nas mãos dos outros. Tem que trazer essas questões para você resolver, porque não adianta você jogar o seu caos no ambiente e fazer com que o outro tenha que dar conta ainda dos seus erros, dos seus problemas. Cuide das suas questões, aquariano, não crie o caos, senão as brigas podem surgir, principalmente no ambiente familiar e nas relações amorosas, tá bom? No dia 10, a gente tem a retrogradação de Mercúrio no signo de Gêmeos, momento de fazer exames de consciência, revisão, renovação da vida. É um bom momento para você retomar projetos de bem-estar e de lazer que ficaram no passado, tá bom? Você estará muito entusiasmado para retomar projetos ou ter mais tempo para fazer aquilo que você deseja. Então, se organize para isso, né? A vida pode ser melhor, pode ser mais leve e precisa ser mais leve. Então, maio traz essa consciência para vocês. No dia 15, Júpiter vai entrar em Áries, vai ficar lá até dia 27 de julho, quando começa o seu processo de retrogradação. Essa passagem de Júpiter em Áries vai expandir sua mente, vai agitar sua vida. Pode se preparar para uma mudança nessa fase ou uma renovação. Pode ser novas parcerias de trabalho, pode ser novos amigos chegando, cursos novos, a sua comunicação está super ativada e o movimento também. Então você pode fazer muitos contatos, é um ótimo momento para você vender coisa, expandir, iniciar algum projeto novo, enfim, é um período bem agitado, tá? A gente vai ter o eclipse da lua cheia em Escorpião dia 16, isso expande e revela questões da sua carreira e profissão. Se você estiver num caminho que você ama, as coisas podem expandir e melhorar, tá? Se não, você pode estar fazendo um planejamento estratégico aí para um plano B, né? Uma transição importante pode estar a caminho e isso vai gerar esperança, perspectiva, motivação e é preciso muita dedicação e empenho. Então não tenha ansiedade nesse momento. É um momento de foco e dedicação. Foco e dedicação se você estiver nesse momento de transição. Para quem já está estável numa carreira, momento de continuação, de crescimento, tá? O Sol ingressa em Gêmeos dia 20, dia 22 a gente tem a Lua minguante em Peixes. Essa Lua realmente vai pedir descanso e foco, fazendo coisas devagar, fazendo coisas com atenção. Pode ser que você desista também de algumas ideias e planos, se desvencilhe de algo que não está dando certo. Rola um certo desapego aí também. Atrasos também podem acontecer, então é importante que você seja flexível com as pessoas à sua volta. Vênus ingressa em Touro dia 28, Mercúrio retrogradou e já está em Touro também. Dia 30 a gente finaliza o mês com a Lua nova em Gêmeos, no grau 9. Tudo isso pode trazer para os aquarianos solteiros novos amores ou amores do passado, tá, aquarianos? Saiba perceber o que você realmente quer. Lembra que Mercúrio ainda está retrógrado e algumas coisas precisam ser analisadas e refletidas, senão você vai se deixar levar por uma ideia só pela empolgação dela, só pela novidade, aí depois você vai ver que não é bem o que você queria. Então, quem avisa amigo é. No mais, quem já estiver numa relação firme, estável, momento de abertura e leveza nas relações. É uma ótima fase para as relações amorosas, inclusive para os aquarianos. Pessoal, é isso. Ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os piscianos sobre o mês de maio. Piscianos, a gente começa o mês de maio com uma lua nova em Touro. Pós-eclipse que aconteceu no dia 30 de abril, a gente tem Vênus ingressando em Áries no dia 2 e Marte que segue em Peixes. Bom, tudo isso traz muita força, muita coragem para vocês realizarem o que vocês realmente querem, com desenvoltura, carisma, magnetismo. Um momento muito bom para os piscianos, né? Quem sabe o que quer vai aproveitar muito esse mês de maio. Quem ainda tá meio perdido. Então, assim, justamente por isso é muito indicado que nesse início de maio, para quem ainda tá meio perdido, busque o autoconhecimento. Busque um processo novo, um curso, busque experienciar, conversar com pessoas para se encontrar. Porque é um mês muito positivo para os piscianos, que é importante para um desenvolvimento de carreira, desenvolvimento também pessoal, mas principalmente profissional, tá? Cuidado para quem já está bem, está sentindo esses eflúvios de boa sorte aí, cuidado com o deslumbramento, indo apenas para um caminho de materialidade, né? Saber só de matéria, de dinheiro, de ambição. Saiba manter o equilíbrio também e seus gastos sob controle, ou seja, não dê um passo maior que a perna. É um mês positivo, mas assim, ainda tem
né? Os desafios aí. Então, assim, se permita viver no equilíbrio e cuidado com as ideias, assim, fora da caixinha demais. Saiba se valorizar, saiba se amar e não fica numa postura de sou incompreendido. Se faça compreender, pisciano, porque nem todo mundo está vivendo no seu mundo, né? Então, vai para o mundo real também. Às vezes a gente precisa descer do pedestal de achar que todo mundo tem que entender o nosso mundo. Não. Por que não se fazer entender no mundo das pessoas? Então, cuidado com essa coisa de ficar esperando do outro reconhecimento pela sua genialidade, sua vaidade, sei lá. Desce, né, um pouco de humildade, desce do palco, vive a vida com a verdade, felicidade, honestidade e equilíbrio. Humildade, acho que essa palavra é muito boa para vocês, porque senão o mês começa meio excessivo de um lado ou do outro, ou muito para um lado de sou sofredor, ninguém me entende, vida ou azar, ou nossa, sou demais, sou maravilhoso, sou incrível. E a gente precisa do equilíbrio. Por isso que é importante saber para onde vai, ter o autocuidado, ter autoconhecimento e evitar os deslumbramentos, tá? A gente tem a lua crescente em Leão aí dia 8, que vai quadrar Sol e Urano em Touro. Cuidado com dispersão e pressa indevida. Eu sei para onde eu vou, quero ir, vamos rápido, vou passando, quero que seja assim, vai, só que essa correria não vai te fazer bem, ninguém vai conseguir te acompanhar, vai ser caos, vai ser ansiedade, vai ser desorganizado. Então, assim, sua comunicação tá ativada, só que se você não tiver um tato, um cuidado na hora de você se comunicar com as pessoas, vai ser complicado, pode vir brigas, desentendimentos. Então, quanto mais você tiver tato, tiver calma, tiver diplomacia, melhor você consegue se organizar e se comunicar com as pessoas. Se não, vai ser caótico, tá? É importante você cuidar da sua saúde, inclusive fisicamente, né? A sua aceitação, se cuidar mais, cuidar da sua aparência, tudo isso é positivo. Vai trazer mais conexão com você mesmo, mais autoamor, mais autoestima e tudo isso é muito bom. Então, vale a pena você pegar mais o seu tempo também para cuidar de si, né? Esse excesso de trabalho, ou excesso de zelo com algumas coisas muito hiperfoco, pisciano, é complicado. Então, um hiperfoco numa relação, hiperfoco no trabalho. Tenta pulverizar um pouquinho, Mercúrio vai entrar em retrogradação no signo de Gêmeos aí no dia 10, então ele vai te ajudar a trazer essa pulverização, essa multiplicidade de olhares, né? De você conseguir olhar para outros lados da sua vida que estão sendo negligenciadas. Cuidado também com situações confusas e agitadas no ambiente doméstico, familiar. Pode ser que aconteçam brigas, né? Saiba ser flexível e lidar com ideias opostas, tá bom? Você vai precisar contar muito com a ajuda deles, mais do que nunca. Então, saia de uma postura arrogante, aceite a ajuda dos seus familiares, pode ser muito importante você também se conectar melhor com eles. As emoções podem ficar intensas e o pensamento ficar confuso e duvidoso nessa época de Mercúrio retrógrado. Seja paciente consigo mesmo e peça ajuda se você precisar. Isso tudo pode ser bom você conversar com alguém, né? Com algum amigo, algum profissional, se for preciso. Dia 15, Júpiter entra em Áries. Fica lá até dia 27 de julho, então é um trânsito longo até, né? Um período bom que ele vai ficar em Áries, depois ele volta para Peixes, mas só dele sair de Peixes também vai dar uma folga. Ele entrando em Áries vai melhorar muito a sua energia, a sua vitalidade, a sua disciplina. Você parece que consegue ficar mais dentro dessa realidade, pezinho no chão, e sair um pouco dessa bolha, desse deslumbramento que eu tava falando que Júpiter trouxe um pouco para os piscianos, né? A sua coragem para realizar um projeto fica imensa. Pode ser uma ótima oportunidade para os piscianos viver novos trabalhos, novos projetos, novas escolhas, inclusive para a sua vida de saúde, para o seu estilo pessoal. Você pode começar a pensar em outros estilos e estar lidando com outras coisas e se reinventar. Isso é muito bom, muito positivo. Cuidado só com exageros, tá, pisciano? Cuidado para ir em caminhos muito radicais também, né? De repente algo pode ser bom para você e você fica naquele negócio, só naquele negócio. Volta o Mercúrio retrógrado falando para você, cuidado com o exagero. Ponha foco em outras coisas na sua vida. Pode ser também que seja um momento de muita agitação e você comece a comer muito mal, trabalhe muito, tenha muita disciplina, mas o que acontece? Precisa ter o exercício físico, precisa ter o alongamento, precisa ter uma caminhada, precisa sempre pensar no outro lado da moeda, senão você fica muito desvitalizado. A gente vai ter um eclipse de lua cheia em Escorpião dia 16, então mudanças radicais irão te surpreender. Como tudo que é radical, pisciano, pode ser uma coisa de muita sorte
ou uma coisa muito de desafio. Já fica aqui a dica falando que vai ser algo muito que você não está esperando para ambos os lados, bom ou ruim. Então já fica a dica assim que não importa o que seja bom ou ruim, o desapego e o progresso, eles precisam andar juntos. Ainda que seja uma situação difícil, você tem que tomar uma decisão difícil, tome com desapego e tome com vontade de avançar. Se for uma coisa muito boa também, mas que vai mexer um pouco com o seu, vai dar um frio na barriga, desapego e tome uma decisão. É uma hora que você vai precisar se movimentar de uma forma diferente, né? A vida vai te desafiar a você se movimentar de uma forma diferente a partir de agora. Então, tem todo esse momento esse Júpiter em Áries, trazendo essa reinvenção, novo estilo de vida, Mercúrio trazendo um equilíbrio para sua vida, né? Trazendo coisas aí que você não estava enxergando antes. Vem esse eclipse, pronto, fica tudo muito mais claro. Você realmente vai sentir mudanças muito grandes na sua vida. O Sol vai ingressar em Gêmeos dia 20, no dia 22 a gente tem uma lua minguante no teu signo, momento que realmente você vai precisar descansar, ter calma, refletir. Pode ser que você esteja passando por uma situação familiar bem complicada e delicada e a sua presença vai ser imprescindível nessa fase. Então você realmente vai dar uma distanciada aí da vida social, vida profissional, vai ficar um pouco mais recluso e quietinho no seu canto. Vênus vai ingressar em Touro dia 28, Mercúrio já retrogradou e chegou em Touro também, e no dia 30 a gente finaliza o mês com uma lua nova em Gêmeos. Tudo isso vai trazer renovação para sua vida, necessidade de flexibilidade mental, aceitando coisas que estão acontecendo. Isso é importante. Mas novas ideias também surgem e ainda existe uma necessidade de descanso muito grande. Portanto, é importante você escutar as suas necessidades pessoais e se respeitar, tá bom? Pessoal, é isso. Ótimo mês de maio para vocês e até o próximo vídeo.